Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Inspira Why. Galera, fizemos o nosso rebrand, essa é a nossa nova logo, Inspira Why, para trazer uma conversa de empreendedores, gestores e estratégias de marketing aqui da região do Triângulo Mineiro e fortalecer esse mercado que é o mercado do empreendedorismo. Então, se você tem uma empresa aqui em Uberlândia, se você tem dificuldade com alguma área, seja gestão, marketing, venda, cara, esse bate-papo aqui é para vocês, tá? Para fortalecer o mercado. E eu sou o Max. E eu sou o Rei Marques. E a gente está aqui para falar de inspiração, de empreendedorismo. A gente come pão de queijo, a gente fala why. Então é isso aí, vamos lá. E hoje nós estamos aqui com o Valdemes. Eu vou deixar ele se apresentar logo após a vinheta, fazer todos aqueles maravilhas. Se você chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seu amigo para que esse conteúdo consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Esse canal está sendo patrocinado pela Plast Real, uma empresa que trabalha com plástico de engenharia, é uma indústria gigante lá em São Paulo e tem as portas abertas aqui em Uberlândia e atende toda a região do Triângulo Mineiro, um pouquinho do Goiás também. Então, se você tem uma empresa de comunicação visual e precisa de chapas rígidas, ACM, acrílico, até mesmo se você está construindo e quer fazer uma cobertura aí com policarbonato, cara, Plast Real tem os melhores preços e os melhores produtos do mercado. E temos também a parceria com a Gráfica Saga. Então, se você tem uma empresa de comunicação visual, uma copiadora, uma gráfica e precisa revender panfleto, cartão de visita, pastas, envelopes ou quer dar um up na sua produção sem investir em equipamento, é só chamar o pessoal da Gráfica Saga que você vai ter uma excelente produção. Bom, deixar agora passar a bola pro Valdemes, né? É isso aí. Valdemes, é uma honra te receber aqui. O senhor já, além de inspirar como o gestor de uma empresa, também me inspirou ao longo da vida, porque a gente é bem próximo, né? Vou apresentar o Valdemes, ele é meu tio, e foi ele que me criou, e tudo isso aqui é resultado dessa convivência. Então, vou passar a bola para você, deixar o senhor se apresentar agora, contar um pouquinho quem que é o Valdemes. Boa noite para vocês. Uai, Max, é uma honra você estar falando isso aí para a gente, mas, tipo assim, seu crescimento é de você mesmo, seu trabalho, então a gente simplesmente só te apoiou no que foi possível, né? Assim, dentro do que a gente estava das condições da gente, procurou fazer o melhor. Nem sempre a gente acerta tudo, mas a gente procura pelo menos errar o menos possível. Como eu já falei, meu nome é Valdemes, estou no ramo de autopeças há mais ou menos 40 anos em Uberlândia. Caramba. Como proprietário, empresário há 28 anos, né? Cheguei em Uberlândia com pensamento, a cidade progressista, né? Que oferece grandes oportunidades. E assim, a parte, eu já cheguei conhecendo novos caminhos, né? Que eu já cheguei em Uberlândia e fui para a Espanha, né? As pães de café no começo, que não foi fácil. As pães de café. Então, é uma realidade. Eu vim para Uberlândia, quando eu vim, não tinha conhecimento, não tinha qualificação nenhuma, então a gente enfrentou o que tinha para fazer, né, Max? Conta um pouquinho como que foi o início. O senhor não é daqui de Uberlândia? Não sou de Uberlândia, eu sou de Goiás, cidade de Quirinópolis. Então a gente mudou para cá e o começo foi assim... Uma coisa que eu sempre falo, Max, que a pessoa tem que ter. Procura fazer naquilo que você faz o melhor possível. Esqueça seu salário, esqueça quanto você está ganhando. Se você está ali para fazer, faça o melhor. E eu toda a vida tive esse lema comigo. Se o meu salário não tivesse compatível, eu tinha que procurar outro emprego, fazer outra coisa, não fazer mal feito. Então, como eu não tenho estudo, tudo que eu consegui na vida foi sem estudo. Você sabe melhor do que eu, então não tem estudo nenhum. Mas eu procurei ter o quê? Conhecimento. Naquilo que a gente quer fazer, naquilo que você vai procurar fazer, você ter conhecimento do que você está fazendo. Então, quando eu vim para Uberlândia, aí comecei nesse serviço, igual eu falei, não é mentira, trabalhei de servente, trabalhei de apanhador de café, tudo. Não tem vergonha de nada do que eu fiz, tenho orgulho demais, mas eu fazia bem feito. E
o meu irmão trabalhava na farmácia e me arrumou um serviço interessante, de entregador. Né? Veja bem. Aí ele chegou, me apresentou lá e precisava arrumar um motoqueiro para andar de lambreta. Aí o dono perguntou, você sabe andar de lambreta? Eu falei, rapaz, fui criado em cima de uma lambreta. Eu nunca tinha visto lambreta na minha vida. A malícia, né? Mas eu peguei, falei, eu tenho condição de fazer, e fui bem feito. E foi aonde que eu conheci o ramo de autopeças. Que eu trabalhei um tempo lá e fui crescendo até ter uma chance. Trabalhava de entregador numa loja de Autopeças. autopeças. Já iniciando o meu ramo, né? Meu segmento, né? Que é até hoje. Meu aprendizado. E essa loja de autopeça ela já existe ou ela... Não, ela já fechou. Já fechou. E era outra Uberlândia, né? A gente tá falando de uma época que pra galera que se situar, mais ou menos que ano? Ah, Max, foi lá por, sei lá, rapaz, é tanto tempo. 40 anos atrás. 76, por aí assim, né? Eu 40 acho, né? anos atrás, você a gente tava em 85. Pra você ter uma base, eu arrumei um serviço de entregador, eles não perguntou nem se eu tinha carteira nem nada. Eles queriam arrumar um cara bom de serviço. Foi a época, né? E eu fui até hoje os vendedores lá, antigão, que ainda tá aí na área, que na época eram meus patrões, comenta comigo e fala que nunca existiu na empresa deles um entregador do meu nível. Entendeu? Porque eu dava valor no meu serviço, entendeu? Eu procurava fazer bem feito. Eu não era porque eu era entregador. Entendeu? A primeira coisa que eu levantei uma ibope lá foi quando eu cheguei a primeira semana, na segunda-feira que o patrão entrou dentro da loja, minha lambreta estava limpa. Ninguém não lavava. Aí eu falei, mas por que você lavou essa lambreta? Eu falei, que é meu instrumento, eu ganhar dinheiro, é meu ganha-pão. Ele tem que estar, eu tenho que zelar dele. Tem que cuidar, né? Entendeu? E quantos anos o senhor tinha? Esse primeiro? Não, 40 anos. Difícil, não, tô não, porque o que acontece? Uns 25 anos, mais ou menos, né, Marcos? Nessa época o senhor já tinha 25 anos? Tinha. Por aí, assim. Entendeu? A faixa dos meus 22, 23, até 25. Eu trabalhei. Mas aí, tipo assim... eu tô perguntando porque a gente... só para fazer uma comparação com a realidade de hoje em dia. Uhum. Porque, cara, tá muito, muito diferente. Tá. Você achar uma pessoa para trabalhar com essa visão, o senhor tá no mercado até hoje. O senhor sabe como que é? Eu tenho uma frase muito triste que eu acho de falar ela. Nós somos um time sem reserva. Nós somos um time sem reserva. Por exemplo, lá na loja, não tem ninguém menos de 60 anos na minha empresa hoje. Então, a hora que esse cara não acha, você entendeu? Não quer, e não desfazendo de nada. Olha, com o vendedor de autopeça hoje, ele não desfazendo, eu acho que ele vai ganhar mais do que um gerente de um banco. Mas você não vê. E é toda a área, não é só nessa área. Você vê. Aí você puxa lá atrás, não estamos aqui para discutir, nós estamos discutindo de empresa, empreendedorismo. Inspirar alguém, mas está lá atrás escrito, vamos supor, lá na época da Bíblia está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Entendeu? Então não tem ninguém. E outra coisa que eu falo, muita gente fala, estuda. Se você não tiver um conhecimento, não tiver um interesse, não tiver vontade de crescer e fazer as coisas bem feitas, aquilo que você põe a mão, não vai adiantar, mano. Não vai adiantar. Então eu procuro, tipo assim, ter conhecimento em tudo. Aí eu passei a investir, eu abri um leque, tipo assim, eu vi, você sabe, na área de imóveis, entendeu? Eu vi um leque abrindo, eu construía, vendia, eu procurava saber, entendeu? Investimento, você tem que saber o que é um investimento hoje. Então, quando fala que não teve estudo, não significa que não tinha conhecimento, porque adquirir o conhecimento é um estudo, mas não é o estudo padrão, né? Aquele estudo engessado que a gente se vê, e vai para a escola. Então, às vezes, não é porque a pessoa não frequentou a escola que ela não tem a inteligência para poder tocar um negócio e ser bem sucedido, né? Bem colocado, mas bem colocado. O estudo continua na vida. Não, é a fonte de tudo, assim, é o pedestral, vamos dizer assim, né? Mas como eu não tinha, eu tinha que saber por outro lado. Por exemplo, quando eu abri minha empresa, o cara falou assim, a hora que nós foi emitir nota fiscal, eu falei, isso é de passar no cabelo, pensando comigo assim, só dando um... Não tinha nem noção do que era. Não sabia, mas eu falei, mas eu vou fazer, eu vou aprender e vou dar conta. Então eu abri uma empresa e cresci no mercado sem conhecimento nenhum, não tinha conhecimento de nada, mas eu procurei. Eu não tinha estudo, então eu tinha que procurar conhecimento. Entendeu? Hoje eu chego nos lugares, nos bancos, onde que eu vou, os outros falam, não, mas mentira que você tem o estudo que você tem. Não, verdade. E muitas coisas eu discuto com eles e provo para eles que eles estão errados em muitas coisas. Entendeu? Porque o mercado hoje, o que acontece com o mercado?
Hoje o povo não quer saber qual que é a necessidade do cliente. É o erro fatal. Vou citar um exemplo para você aqui. Você chega na minha loja, você quer, por exemplo, vou comprar uma televisão de 14 polegadas com você, ok? Aí eu chego lá e falo, Max, quanto que é essa televisão de 14 polegadas? Você fala assim, 338. Ok. Quanto você faz em 6 pagamentos? Vou levar. Ok? Agora vamos fazer um exemplo. Tenta comprar essa televisão de mim. Quanto custa essa televisão de 14? Ô Max, bom dia. Você está procurando televisão de 14 polegadas? Ok. Quanto você está pensando em gastar? Eu tenho aqui no máximo R$300 aqui no bolso. Beleza. Mas se você ver, eu tenho uma de 20 polegadas aqui, entendeu? Que você dá 300, eu faço os outros 100, ela custa 400, eu faço outros 100, 5 pagamentos de 20 para você. Eu tenho que saber a necessidade do cliente, o que ele quer. Agora, a maioria que você vai nos lugares são engessados. O mercado hoje não é engessado. O cara não quer saber a sua necessidade. Bom dia, Marcos. O que você precisa? Você está pensando no quê? Mas você queria uma 14 polegadas por quê? Porque você gosta? O que é? Não, porque no dinheiro dá. Exatamente. Tá vendo a diferença? Você entendeu? Você vai sair dali, você vende a televisão para ele, você brincar, você ainda vende um home theater. A estante para colocar a televisão, um home theater. Mas o que acontece? O cara não quer saber. O cara não sabe atender, não quer saber a necessidade do camarada. Entendeu? Se eu tive uma das maiores óticas lá de Uberlândia, eu falei isso pro cara. Aí o cara me chamou, pô. É brincadeira falar isso, igual um cara burro, leigo, igual eu, o cara falou assim, rapaz, você tinha que dar uma palestra para meus funcionários, que eu conversei com ele. Olha que é o maior de Uberlândia. Não vou citar, não, porque não vê o cara. Falou, olha, você é fora de série. Não sou fora de série. Eu tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Foi conforme a palavra que você falar para mim, eu não vou entender. Mas eu te garanto, todas as palavras que nós comentar nesse podcast, que eu não souber, eu vou no dicionário. Agora eu sair daqui, capaz, dentro do carro mesmo, eu quero saber. Porque eu tenho que ter o conhecimento. Entendeu? Então, o que acontece? Aí é onde que o povo nosso perece. Porque o que acontece? As firmas não crescem, não quer saber a sua necessidade. Você entendeu? Eu atendo uma empresa aí que, por exemplo, o cara chegou para mim e falou, Valdemir, eu não dou conta de te pagar o que eu estou comprando de você. Eu falei, o que você precisa? O que você precisa? Precisa de prazo. Ok, vamos analisar o prazo. Ué. Eu estou te vendendo o preço à vista, eu tenho outro preço para te vender. Entendeu? Mas eu tenho que saber a necessidade dela. Assim você vai me continuar comprando? Vou. Ok, então vou te fazer. Entendeu? Aí eu vou ver, por exemplo, aí você começa a analisar. Você tem um capital de giro? Tem. Ótimo. Aí você vai vender, você vai aplicar seu dinheiro para você mesmo. Eu acho que aí não tem muito risco, não, né? Não. Você emprestar para você mesmo, acho que o risco é bem menor. Você dá calote é pequeno. Você entendeu? Mas se você não tiver, veja bem. Você precisa de 10 pagamentos. Certo? Quanto que esse dinheiro vai me custar? Vou lá no banco. Vou lá e negocio. Eu compro esse dinheiro a 6% e vendo para você a 10%. Você vai ficar mais amigo meu e mais cliente. Entendeu? Então o que é isso que eu te falo? Volto naquela tecla. Não é estudo, é conhecimento. E saber as necessidades do cliente. Hoje, a maioria dos lugares que você chega, ninguém quer saber o que você quer, não quer saber se você está com sede. Oferece um copo de água, pergunta o que você está precisando. Então, por aí. Então, o meu crescimento foi esse. Entendeu? Assim, que me ajudou muito. Eu sempre procurava saber e ter conhecimento daquilo. Entendeu? E saber o que te dá retorno. Te dá retorno. Entendeu? Eu nunca tive medo de ser audacioso. Você sabe mais do que ninguém. Entendeu? Eu tenho coragem de investir, tenho coragem de entrar em projetos novos, mas aonde eu sei que, tipo assim, te dou um exemplo bem bom. Uma vez um amigo meu me falou o seguinte, quando eu comecei, quando você quer um conselho, vou até citar o nome dele aqui, que é uma pessoa muito, Dr. Juarez Altafim, quem conhece Uberlândia, grande escritor, reitor de medicina, juiz, desembargador, ele chegou para mim e falou, você quer um conselho? Eu gostava muito de mim. Quero. Ele falou assim, a hora que você for entrar numa casa, você não procura onde que é a porta da entrada, não. Você procura onde que é a da saída. Por todo lugar que você entrar, você tem que saber como que você vai sair. A entrada é fácil. Você tem que saber como você vai sair. Então eu peguei isso para minha vida, para muitas coisas. Para mim entrar num negócio, numa aplicação, em alguma coisa. Interessante essa visão. Entendeu? Porque dependendo do que acontecer, você vai saber como sair bem da situação, né?
Às vezes é uma situação, vamos supor, você está num investimento, às vezes com um sócio, né? E você precisa sair dessa sociedade sem estragar o relacionamento. Então você precisa saber como sair desse enclave, né? Digamos assim. Sair de uma situação boa, amigável. Meu pai me ensinou isso também. Quando você está empregado, vamos supor que daqui a alguns meses você precisa pedir conta, né? Surgiu uma oportunidade melhor, ou você não está batendo com a empresa com que você está trabalhando, saiba pedir conta. Você não estragar essa relação, porque você não sabe o dia de amanhã. Vai que você precisa voltar, né? Lógico. Então tem que saber sair bem. Desse jeito. Isso foi uma coisa muito boa. O Marcos é conhecedor da história. Quando eu comecei, eu tive sócio. E até hoje nós é amiguíssimos. Separamos, chegou o ponto que eu falei para ele, eu sabia toda a minha estratégia. Agora sim, nós estamos velhos, você vai cuidar do seu canto para lá, eu cuido para cá, para nós não ter interferência dos que tá vindo. De boa, belezinha, o que você precisa, ajudei lá a abrir outra empresa, ajudei tudo. Aí. Então, quer dizer, tranquilo, hoje ele conhece, sabe, é amigo dele também, a gente tem uma boa amizade. É onde que eu te falo. Outra coisa, investimento. Eu estou ganhando, faturando tanto, eu vou investir. Ok, beleza, ótimo, você tem que investir. Vou comprar um carro. Loucura. Loucura. Entendeu? O carro você tem que estar sobrando para comprar ele. Toda a vida, para mim, investimento é aquilo que vai me dar lucro. Entendeu? A não ser que esse carro seja para fazer serviço para a empresa. Opa, beleza. Aí é outra coisa. Aí já é investimento na empresa, tudo. Eu falo um investimento paralelo, né? Porque toda a vida eu tive um investimento. Aí não é investimento, né? Toda a vida eu tive um investimento paralelo. Toda a vida. Eu não fiquei vinculado na minha empresa. Minha empresa tem que dar tudo. Entendi. Entendeu? Simples. Minha empresa tem 28 anos, não tem salário na empresa. Não tem salário. Ela não me paga. Entendeu? Ela faz para a empresa, faz algum investimento, me ajuda, mas para mim não preciso. Eu tenho que me autossustentar. Então eu faço outros negócios, mexo com outras coisas. Exemplo, se você me oferecer um terreno, no caso, vou dar um exemplo bem bom. Se você me oferece um terreno e o negócio é bom, eu vou no banco e peito. Eu tenho três opções. Vou terminar de pagar e conseguir o terreno. Segundo, não vou conseguir. E finalmente vou ficar sem o terreno. Beleza. Paguei a metade, não dei conta de pagar. Volto lá na estaca 1. Se eu fui um bom empreendedor, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho que saber que se no fritar dos ovos, se eu vender esse terreno, ele paga o empréstimo do banco? Paga. Ok. Beleza. Chegou no meio do trâmite, eu não dei conta de pagar. Fui lá e vendi o terreno e paguei o banco. Você concorda que eu fiquei sem o terreno? Sim. Errado, eu não fiquei, eu não tinha o terreno. Eu só corri um risco de ter ele. Exatamente. Tá vendo a diferença? Exatamente. Porque o cara vai, mas você perdeu. Não, eu não tinha ele, não era meu. Exatamente. Só que eu não tenho risco ali. É o que nem eu falo, hoje eu tenho minha casa, mas não é minha, é do banco ainda. Uhum. Não paguei, tô pagando. Então a casa ainda é do banco. Enquanto você estiver dando conta de pagar, tipo assim, mas eu já penso um pouquinho diferente. Enquanto você estiver dando conta de pagar, ela é sua. Ainda é. Porque se você está pagando, ela é sua. Tudo aquilo que eu faço, se eu estou pagando, é meu. Só que se chega a um ponto, você não perdeu, você deixou de ter. Entendeu? E outra coisa, você vê, eu trabalho com os pés no chão. Outra coisa, eu tenho 28 anos, eu nunca descontei um cheque, nunca descontei uma duplicata, nunca paguei uma boleta atrasada. Entendeu? Hoje a minha empresa, lá, se você quiser, eu vou lá e eu fecho ela agora, pago todos os meus devedores e sobra o meu estoque todo no estoque. Eu não preciso vender um parafuso para pagar minhas contas hoje. O que eu tenho parado no banco, hoje eu pago. Maravilha. Não é vantagem que eu estou contando. Se você está querendo saber, é o jeito de trabalhar. A forma com que você estruturou a empresa para ela funcionar. Exatamente que eu estou te falando. Então, quer dizer, com conhecimento e com os pés no chão. Os pés no chão. Nunca empolguei, nunca nada. Pra você ver, eu comecei com 20 mil reais, isso em 97, num cômodo que não tinha, não dá conta de alugar Não, 20 mil reais em 97 é muita grana. Não era muita coisa, não. 97? Não era. 97, R$1. Não, mas eu tô te falando assim que não era, você sabe por quê que não era? Eu preferia ganhar R$1 do que 5 mil cruzeiros. Não, mas eu tô te falando assim, que o menino que entrou de sócio comigo, ele vendeu um Fiat 147 e inteirou o acerto que ele tinha na Arcum. Porque um caso até interessante, o menino que foi sócio comigo, o Amarildo, né? Um abraço para o Amarildo. Foi sócio comigo há muitos anos, foi interessante.
Quando nós trabalhávamos nessa empresa, eles começaram a mandar embora. E eu mandou embora. E eu era um bom vendedor. Entendeu? Aí ele chegou para mim e falou, não, quem tinha que ser mandado embora é eu, sou mais recente e tal. Eu falei, não, se um dia eu for montar uma coisa, um negócio para mim, se você quiser ser meu sócio, você vai ser. Ah, beleza. E eu fui trabalhar de empregado em outra empresa, bem sucedida também, fui bem pra caramba, tava bem. Chegaram ao ponto até de me dar 10% da empresa para mim não sair da empresa, que eu tava. Falei, não, mas vou montar meu negócio. E ele era motorista na Arcon. E eu falei para ele, falei, ó, vou montar alguma coisa, se você quiser ir comigo. Aí ele falou assim, eu vou. Vou pedir conta. Eu falei, que quanto você precisa? Eu preciso de 8 mil. Quero abrir a loja com 60% para mim, 40% para você. Aí, mas antes de você fazer o acerto, vamos lá em casa. Ele chamou lá em casa e falou assim, você está preparado para nós ficar bem de situação? Eu falei, tô. E falei, para nós perder tudo que nós juntou. Ah, como assim? Eu falei, essa é a porta da saída que eu te falei lá atrás. Um negócio, tudo ele pode dar certo e pode não dar certo. Toda e qualquer negociação a prazo, você pode receber e pode não receber. Entendeu? A venda, ela só se torna venda na hora que o dinheiro cai no seu caixa. Então, a mesma coisa, o negócio. Não, beleza, tô junto com você. E foi isso, ele fez o acerto, me entregou na mão o dinheiro, e nós abrimos a loja. E foi com o meu conhecimento. Entendeu? Veja bem o que eu falo, negócio de conhecimento e ter os pés no chão. O conhecimento que eu tinha os pés no chão, a hora que eu abri a minha loja, na época era tudo de representante, os representantes fui lá e todos falaram, se você quiser eu mando, porque naquela época não tinha distribuidor em Uberlândia igual tem hoje. Tanto é que ajudou pro caramba, né? Porque se tivesse igual hoje eles estão minando nós. Aí o que acontece? Os distribuidores falaram, não quero saber, mano. Sua palavra e seu crédito me basta. O que você quer que eu mande de estoque pra você trabalhar? Sem dinheiro, não tinha dinheiro. Mas tinha... Pé no chão e a credibilidade. Todo mundo já me conhecia lá atrás que eu era um cara muito firme. Toda a vida fui firme. Por exemplo, eu tenho 61 anos, eu nunca tive o prazer de alguém me cobrar. Nunca. Isso pra mim é o fim da picada. Muitas vezes, antigamente, tinha aquele negócio do cobrador, receber comissão. Você fala, deixa. Sabe por que eu não deixo? Porque você chega na porta da minha casa para receber. Ok? Beleza, eu tô te pagando no dia. Mas você tá pagando no dia. Depois, meu vizinho não sabe. Ele vai pensar que o cara tá vindo cá cobrar. Eu falei, então nunca gostei disso. Então, na minha empresa, o mesmo sistema, entendeu? Então, é coisas que funcionam. E outra coisa, mano, as pessoas põem muita dificuldade nisso. E é simples, Marcos. Você vê um cara... básico bem feito. Você vê um cara da roça, caipira, igual eu, graças a Deus chegar onde que eu cheguei, mas eu procurei conhecimento, comecei a aperfeiçoar no que eu sabia. Ter conhecimento, por exemplo, quando eu comecei no meu ramo de autopeça, o que eu fazia? Geralmente, quando tinha uma entrega de peça mais avantajada, eu gostava de ir, eu chegava no mecânico, para que serve isso? Para que serve aquilo? Hoje, nego lá de longe, de outra cidade, me ligou, Valdemar, eu estou com um problema aqui assim, o que eu faço? O que eu ponho no lugar dessa? Como que funciona? Eu sei tudo, sem conhecimento. Isso é importantíssimo, né? Eu discuto coisa hoje que o cara tinha que ser formado para saber. O cara, às vezes, um dia o cara ligou para mim e falou assim, olha, essa mercadoria sua não é bom, esse óleo não é bom. Por que ele não é? Porque ele não é bom, o bom é o outro. Mas por quê? Não é. Pois é, se você estivesse me falando do API do óleo, da viscosidade, você sabe o que é uma viscosidade, o que é? Não, eu não sei, só que eu sei que o outro é bom. Eu falei, mas eu te ensino, se você quiser, eu te falo. Se você quiser. E nessa área tem muita gente que é ignorante, né? Não tem... ignorante eu falo na questão da forma de falar. Acha que tá com a razão e pronto, acabou. Pronto. Abordagem. Não, né? ele já falou. Aí no finalzinho ele falou o que você falou. Mas eu quero aquele pronto. E ele exigiu um produto que eu conheço, tem conhecimento, mais fraco do que o outro. Entendeu? Então, e isso não para aí, porque até hoje tem clientes que são assim. Tem. Não conhecem o produto que está comprando, ou acha que conhece, mas é aquele ditado, né? A pessoa parou no tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo que... Olha, o próprio Canva. Vamos pegar o Canva, que é da nossa área aqui. Uhum. O que acontece? Todo mundo que é design tem preconceito com o Canva. Por quê? O Canva é uma ferramenta para ajudar o design. Não é para substituir as outras ferramentas. Só que ela tem as funções que substituem para pessoas que estão entrando, que não têm acesso nem poder aquisitivo para comprar um software pesado. A pessoa não vai comprar um caminhão, ela vai lá e aluga e o caminhoneiro vai lá e faz o frete. Mesma coisa. A pessoa vai lá, faz no Canva a arte dela e manda para a gráfica fazer. Aí as gráficas choram, porque a pessoa que fez
não tem um conhecimento técnico para fazer a arte da forma correta. Exatamente. Então encaixa bem E acha que sabe. E acha que sabe. E a pessoa que faz com o Canva, né? E outra coisa, o povo para demais, Max, no mercado, no mundo. Eles acham que sabe e pronto, acabou, que não tem mais nada novo. Entendeu? Que não tem um jeito novo de fazer. Entendeu? E hoje o mundo é completamente diferente. Eu vivo me atualizando, porque eu tenho muita dificuldade. Minha falta de conhecimento nessa área, por exemplo, informática, eu tenho dificuldade danada. Mas é porque eu não tenho estudo, não tenho formação nessa área, não tenho nada. Então eu tenho dificuldade. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma historinha que eu conto para todo mundo. Que assim, um dia eu discuti com a gerente do banco, eu não estava dando conta de baixar um arquivo. Mas eu não tenho vergonha. Eu chego lá, eu não dou conta. Você faz para mim? Aí ela virou para mim e falou, não, é facinho. Só você chega... Eu não dei conta do jeito que você falou. E cheio de gente lá. Mas é facinho, lá na Caixa Econômica, que ela falando para mim. Mas é facinho. Eu falei, deixa eu te falar. Você pode fazer para mim que eu não dou conta? Ah, mas isso é muito fácil. Aí eu não aguentei. Eu falei para ela assim, o senhor sabe capar um boi? Não. O senhor sabe fazer uma porteira? Não. O senhor sabe matar um porco, destrinchar ele? Não. Eu falei, vamos lá para a fazenda minha, que é facinho. Ela só tá vendo que o que é facinho para você não é facinho. Exatamente. Então, o que acontece que eu te falo do conhecimento? O cara tem que entender aonde que ele não dá conta e aonde que ele precisa de ajuda. Que é o caso que eu te falei do cliente lá. Então, se ele não tem conhecimento, eu podia falar, então me explica. Já aconteceu muitas vezes. Eu explicar, falar, isso não vai dar, isso não serve assim. E o cara aprendeu. Mas tem aquele camarada que eu estou te falando. Ele é parado no tempo, acomodado. Você vai lá, por exemplo, às vezes na firma dele, é aquela mesma de tijolo à vista que estava lá 20 anos atrás. O corcel dele é o mesmo. Entendeu? A chave de trabalhar é as mesmas. Hoje não. Hoje você tem carro aí que... Por exemplo, você pega uma televisão hoje dessas modernas, você liga lá na assistência, minha televisão está com problema. Só um instantinho que eu vou... Como é que chama o negocinho lá de... Acesso remoto. Como é que chama o trem lá? O como é que é? Winidesk? Ndesk. Vou pegar o Winidesk. Arruma por lá, rapaz. Esse cara tá na frente. Me impressiona muito o seu tio saber o que é o Ndesk. Entendeu? A gente já viu que o cara realmente anda antenado, entendeu? É isso que tem que ser feito. Cara, isso me lembrou muito um pouco do meu pai, porque... e é uma coisa que eu ia questionar o senhor, né? Porque o senhor tá há muito tempo na firma, tem sua loja há muito tempo, e dá pra ver que o senhor sempre se manteve antenado. Falou que teve dificuldade, né, com a questão da informática, mas como é que foi isso pro senhor conseguir se manter antenado, assim? Como é que é hoje? Você tem uma rede de apoio? Você tem alguém específico que você confia em trazer mais informações para você? Ou você se vira sozinho? Eu tenho um detalhe comigo que eu falo. É meu lema. Isso meus meninos, desde petitinho, conhecem. Meu filho tinha mania de falar assim, isso aqui estragou, a televisão estragou. Não, pede meu pai para arrumar. Aí a ex-esposa falava assim, não, seu pai não dá conta de arrumar isso. Ixi, então ninguém dá. O que eu acho bom quando o cara chega pra mim e fala assim, isso não tem jeito. Aí é comigo. Aí você fala, não, vou ver. Porque pra mim eu tenho um lema pra minha vida, só não tem jeito a morte. Entendeu? Então, até a morte tem jeito. Hoje em dia enterra morrer, né? crema. Hoje em dia enterra crema, mas todo jeito tem que dar um jeito ainda tem que pagar. Isso, igual eu tô te falando. Então, muitas coisas que acontecem, eu não aceito. Essa palavra eu não aceito na minha vida profissional nunca. Nunca. Igual a minha menina tá aprendendo lá comigo. Aí eu quero falar, hoje ela chegou lá e falou assim, umas cobranças que ela tava fazendo, eu pôr ela lá para ensinar. Pai, e o José falou, não fala mais nada, não. Falou, por quê? Foi, você vai me perguntar se o José Humberto pagou? Não me pergunta, não, minha filha. Você não abriu o computador, você não olhou. Falei, você só me procura quando você não der conta mais. Aí ela pegou outra nota. Vou ter que ligar lá no suporte do Gil para saber como é que eu faço com essa... Você já tentou todas as formas? Não. Então, a hora que você cansar, você vem cá e faz. Eu tenho muita dificuldade. Esse dia eu topei um problema lá, sério mesmo, lá, que não achava aonde colocava um índice lá. Dar uma entrada da nota. E a minha funcionária trabalhou comigo 21 anos. E ela resolveu sair. Falou, não, quero partir para outras áreas e tal. Sem problema, sem nada. E eu tô tendo que enfrentar mais essa barra. Porque tudo eu deixava na mão dela. Nota, cobrança, tudo. Aí, não, isso aqui, o menino lá falou, isso não vai dar certo. Eu falei, não, gente, não é possível. E fiquei lá uns, sei lá, mas aí o cara resolveria com 1 minuto. Fiquei uns 40 minutos. Mas fechei a nota. Fechei. Pronto. Aí eu vou para casa orgulhoso.
Por quê? Claro, ué. Entendeu? Agora o que acontece? O que a primeira pessoa ia fazer? E olha que eu tenho suporte, eu pago, é obrigação dele me dar o suporte. Mas eu falo, gente, não me dá o peixe. Me ensina a pescar. Isso. Muitas vezes o cara do sistema ou do banco chega lá e fala assim, deixa eu arrumar. Não. Não quero que você arrume. Senta do meu lado, mostra pra mim como é que eu faço. Aí, por exemplo, não, nós temos que conectar o tal do Unidesk que você falou. Eu escrevo aqui Unidesk do jeito que eu entendo. Às vezes eu vou escrever Unidesk com Q, U. Não tem problema, mas eu sei. Né? Aí, a primeira vez que eu topei com o tal da underline, o cara falou assim, não, meu e-mail é tal underline. Eu falei, pronto. Acabou o mundo. Que acha underline? Aí o que acontece? Aí eu pus, né? Aí depois mas eu já te falei que eu não tenho vergonha de procurar e aprender. O que é esse underline? Onde que eu ponho? Não, eu tracinho. Aí eu pus underline, eu tracinho. Na minha agenda. Pronto. Do jeito que eu entendo. Então, quando eu vou ensinar, eu falo igual pra mim, não escreve do jeito que o cara tá te ensinando. Escreve do jeito que você vai ler e entender. Entendeu? Porque se você me ensinar uma coisa e escrever do jeito que você faz, eu não vou entender. Mas isso aí é o que falta em muitas empresas. Na parte de gestão, a parte do treinamento é muito falha. Tem muitas empresas aí, empresas grandes, que não têm essa função de dar o treinamento para o colaborador. Igual o senhor está passando por esse desafio. A menina que trabalhava no financeiro, ela não ia conseguir te transmitir tudo que o senhor precisa saber. Então, uma vez ou outra, o senhor vai ter que recorrer a ela. Lógico. Isso é um treinamento. E o senhor anotar na agenda, o senhor está padronizando aquela informação. Exatamente. Então, tipo assim, na hora que precisar, você não vai precisar chamar ela de novo. Você já tem lá padronizado. Então, muitas empresas não entendem que essa padronização é essencial para o fluxo de serviço. Às vezes a pessoa está com problema, eu contratei aqui no meu atendimento, mas não está funcionando, o cara não é bom. Você treinou o cara? Isso aí. Ele está treinado para fazer o que você precisa? Ele conhece os produtos da sua empresa? Ele conhece os seus clientes? Ele sabe qual que é... Porque, tipo assim, eu estou citando esse exemplo porque eu visito várias empresas e normalmente quando a gente é atendido por um funcionário que não teve treinamento, você vê na cara dele que ele está ali igual um robozinho, só que um robozinho que tem sentimento. Uhum. Então, se a mulher dormiu de calça jeans, o robozinho já não vai trabalhar do mesmo jeito. Exatamente. Cara, e o Valdemir citou um negócio aí que eu tô guardando aqui pra poder puxar um desabafo. É uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia. É a questão do querer pegar um negócio pronto. Querer pegar o peixe já, né? Já pescado. Onde é que tá arquivo tal? Fulano, tá aqui, mas você chegou a procurar? Chega já falando, tipo assim, cadê o tal arquivo? Eu não achei. Mas você procurou? Não procurou. Parece uma criança de, sei lá, minha filha tem 9 anos. Uhum. Ela fala, pai, onde é que tá, sei lá, o Danone que eu coloquei na geladeira? Não, tá lá na geladeira, eu coloquei na geladeira. Não, mas eu procurei e não achei. Não, mas você procurou direito? Não procurou direito, porque se tivesse procurado, tinha achado. Então, as pessoas estão muito mal acostumadas a, por exemplo, querer alguma coisa pra resolver outra e querer já na mão, já de mão beijada. Não se dá o trabalho de procurar. E que leva a outra coisa, que é a questão de processos, que eu sempre falo no meu trabalho. É você respeitar um processo e, até pra você fazer um bolo hoje tem um processo. Se você não seguir o processo, o bolo vai dar errado. Não vai dar. Vai estar comível o bolo? Pode até estar comível, mas não vai ficar o bolo que você queria fazer. Se você não seguir o processo. Então, o exemplo no meu trabalho, o processo é o seguinte, você tem lá o servidor, e o servidor tem as pastas onde você salva os arquivos. A pasta de cada cliente, e cada cliente tem o seu específico número de serviço que você fez. E vai estar salvo ali. Se a pessoa seguir esse caminho, ela vai encontrar o que ela precisa. Sem precisar incomodar ninguém, sem perder tempo procurando, ou questionando quem é que tem. Mas dá trabalho. Você entendeu? Mas dá trabalho. Aí o cara tem preguiça de trabalho, ele quer o quê? Ele quer ir lá onde ele sabe onde que tá, pra pegar e enviar pra ele pelo WhatsApp, por exemplo. Não, meu amigo, aí não vai rolar. Você entendeu? Você tem que respeitar o processo e caminhar com esse processo, porque a sua produtividade vai ser outra.
Com certeza. Vai ser outra. Você vai conseguir fazer mais coisa no dia, vai conseguir entregar com mais qualidade, porque você vai saber onde está tudo. Agora, se você ficar bagunçando toda a pasta do seu cliente lá, não vai. Entendeu? Isso acontece muito. Eu só não dei os detalhes, porque acontecem as outras coisas também que eu vou te falar. E aí, é uma coisa que, tipo assim, não deveria mudar. Desde quando o senhor começou a sua loja lá, você tem o seu processo, você tem os lugares de guardar as coisas, tem o seu jeito de atender o seu cliente. Se você seguir esse processo até hoje, vai dar certo. Tem coisa que até hoje vai dar certo. Você pode incrementar para melhorar. Lógico. Mas não pode deixar de seguir o processo. E você tem que seguir porque vem um detalhe que muita gente também não se atenta. Como que o seu cliente é tratado? Pegando só um pouquinho desse gancho seu. Por quê? O meu lema é o seguinte: eu posso perder uma venda, não posso perder o cliente. Isso. Agora, muita gente às vezes faz um orçamento para o cliente, a hora que ele chega, que você viu que ele não vai te comprar, o cara, então tá, compra quando você quiser, você só cota. Não, eu tenho um lema seguinte: ó, se eu não der conta de comprar, se você for comprar no lugar, eu até te ajudo. Essa semana foi para um cliente meu, falou assim: ó, tem uma peça em tal lugar assim, assim. Não sei por que o preço estava bem mais barato. Falei, não, você vai comprar lá, eu te ajudo. Fala que você é meu cliente, pede pro cara ligar, o dono lá, o fulano, pede para ele me ligar para mim. O cara foi lá e falou, libera a peça pro cara, no dia que vencer, se você não pagar, eu pago. Aí o cara comprou a peça e botou lá, falando, você sabe, né? Sei o quê, Ronaldo? Só comprei lá porque a diferença é grande, mas eu tô achando ruim demais. Mas eu não vou nem olhar preço lá mais. Ronaldo, eu não tenho tempo de olhar só as coisas. Você entendeu? Eu não tenho tempo de olhar só as coisas, eu olho as minhas, então cuida das suas, pô. É dinheiro seu, você tá certo, você não tá errado. O cara ficou mais cliente ainda, mas se eu incomodo, então o lema de todo comércio tinha que ser o seguinte: eu perco a venda, o cliente nunca. Entendeu? É igual o cliente, uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Não sei se você vai pegar uma regra que se você perguntar aqui, você pode anotar na sua agendinha para perguntar, que é regra. Nenhum lojista gosta que o cliente venha reclamar. Eu adoro. Eu adoro. Porque se você comprar uma carne no açougue e ela não estiver boa, você voltar para reclamar, você está reclamando por quê? Porque você vai comprar mais, caramba. Porque se você não fosse comprar mais, você taca essa carne lá no cantinho e fala, nunca mais eu compro. Cara, olha que doideira isso aqui. O seu Valdemes, ele tem uma loja de autopeças, não é, Valdemes? Isso. A Duque Peças. Ele tá falando da experiência de venda de autopeças. Mas o que ele tá falando aqui serve para vendas no geral. Qualquer empresa. Qualquer coisa que você vende, presta atenção no que ele tá falando, que isso aqui é lição, isso aqui é aula. Não é no comércio, cortando um pouquinho, é na sua vida. Seja o que você for fazer. Também. Seja o que você for fazer. Também. Entendeu? Cara, isso puxa... Você falou de umas coisas aí que é interessantíssimo. O reclamar, dependendo de como você recebe essa reclamação, você pode estar perdendo esse cliente. Né? Uhum. Se você citou o açougue, pô, a carne que você me vendeu tinha mais gordura do que carne. Você pode, pô, o cliente vai chegar bravo mesmo. Você pode ter certeza, o cliente vai chegar bravo. Não, e o cliente chega com uma simples intenção. Quando o cara volta para reclamar, ele quer brigar. É isso. Ele quer brigar. E quando você baixa o nível, piora a situação. Não, eu faço assim, falei a palavra errada. Baixa a tensão, tá, entendi, você já quebra os nervos dele. Isso, exatamente. Rapaz, aqui a carne eu peguei lá. Você desarma ele. Mas o que eu posso fazer para te fazer? Nossa, não. Vem cá, você já consumiu a carne? Já consumiu? Não, então faz o seguinte. Próxima vez que você vier aqui... Vou fazer o preço de custo, vou fazer uma carne Isso, entendeu? É isso. Eu lembro de uma vez que eu pedi uma pizza. Eu não vou citar o nome da pizza aqui, da pizzaria aqui, porque, né... Mas eu pedi uma pizza numa pizzaria muito boa daqui de Uberlândia. Eu sempre falei muito bem dessa pizzaria. Ela abriu uma unidade nova no Luizotti. Eu falei, poxa, eu vou pedir uma pizzaria na unidade nova. Uma pizza na unidade nova dessa pizzaria, né? Porque eu gosto muito dela. Só que a pizza chegou muito tarde. Fria. Eu fiquei muito chateado. A experiência foi horrível. Porque eu tava com a expectativa lá no alto. E quando a pizza chegou fria, eu já tava desanimadíssimo. Eu tava com fome. A pizza chegou fria. Aí o que eu fiz? Pô, vou reclamar. Fiz uma reclamação. E eu fiz reclamação na rede social. Não reclamei no aplicativo, não reclamei no site. Fiz reclamação na rede social. Falei, pô, pedi uma pizza em tal lugar, marquei a pizzaria. Pô, no outro dia, o dono da pizzaria me ligou. Falou, cara, sinto muito pelo que aconteceu com você. Não é o que costuma acontecer. E eu queria que você mandasse seu pedido aqui agora, que eu vou mandar outra pizza pra você hoje.
Pode pedir o sabor que você quiser. Vou mandar outra pizza pra você hoje. Aí eu falei assim, posso pedir meia? Pode pedir. Eu fui pedir diretamente pro dono e ele mandou a pizza pra mim. Chegou quentinha. Falei, não deixou um cliente escapar. É só mais um cliente, não sei o que. Cara, esse um cliente reclamou na rede social. Quantos seguidores o cara tem? E se isso aí não servir pro cara olhar pra dentro da empresa dele, ver qual que é o procedimento que tá errado e consertar isso, o cara quebra. E o que você falou agora mesmo, puxando aqui ganchinho, da falta de qualificação e de vontade. Eu acho que não é nem disso, é de vontade daquela pessoa te entregar o que ele vendeu. Tipo assim, você está falando na área de aprendizado. Você compra tipo assim, um plano de informática, para o cara te dar uma assistência. Ela está incluída com até a televisão da sua casa. Mas enquanto você não pedir, ele vai te dar só o que você quer. Isso aí, assim, tem uma frase bacana para isso aí. Aí, às vezes, você está delegando poder para quem não está apto a exercer. Entendeu? Aí, volta naquela tecla lá. Eu dou um exemplo disso aí facinho. Facinho, entendeu? Eu gosto de pôr minha mulher no rolo mesmo, então já vou colocar já. Eu pergunto para minha mulher assim, amor, onde que está meu relógio? Ela, no armário. Qual armário? Do quarto. Aham. Qual quarto? O nosso. Ok. Aonde? Na última porta. Ok. Mas na última... Na gaveta. Tá, mano. Beleza. Qual gaveta? A de baixo. Ok. Mas na de baixo qual? É a primeira de baixo. Ponto. Olha aí, tá? É o que você falou agora mesmo. Se ela passa para mim a informação correta... Completa. Seu relógio está no guarda-roupa do nosso quarto, na porta final, na primeira gaveta de baixo para cima. Só que igual você está falando. Se você chama o cara na sua empresa para te explicar alguma coisa que você comprou, alguma coisa que você quer que ele arruma para você, ele te conta só que é o guarda-roupa. Ele não te conta que está na gaveta. Porque ele acha que não precisa. Aí você vai perguntando. A primeira vez que eu comprei um programa do sistema de computador, o cara foi lá. Pô, isso aqui é o básico que você precisa trabalhar. Falei, o resto? Falei, não, o resto você não precisa saber. Eu falei, eu comprei o programa. Por Deus do céu, sem saber nada, hein? Falei, eu comprei o programa. Seu foi só o básico ou eu tenho direito a tudo? Não, você tem direito a tudo. Eu falei, então eu quero saber tudo. Mas isso aqui não tem. Eu quero saber. O cara meteu as duas mãos na mesa. Então eu vou te ensinar. Cara, um dos melhores caras que eu já vi de conhecedor na área de computação. Não trabalha lá mais. Chama Eric. Olha, o cara me deu uma aula. Eu aprendi coisa que eu nem imaginava. Entendeu? Mas se eu não falo nada, ele ia pôr lá, tirar pedido, fazer nota fiscal e ver estoque. Pronto. Aí você paga uma gama lá. É o exemplo básico de um celular. Você compra, por exemplo, eu compro um celular meu, tem de tudo lá. Tudo que eu preciso tem lá. Mas eu uso para ligar e desligar. O resto eu não sei mexer. Então, quer dizer, você está entendendo? Então, tem coisa que realmente não dá é aquele gancho que você falou, entendeu? Aquele gancho que você falou. E muita gente, muitas vezes, igual eu estou te falando, o vendedor, ele não quer ouvir. Vamos lá. Tem uma frase aí que fala... Foda, a gente não tem, assim, as palavras, né? Mas vamos supor, tem acho que é um britânico aí que tem a frase que fala, você é senhor do que... Você é senhor do que escuta e escravo do que fala. Você é escravo do que fala e senhor do que escuta. Por quê? Porque, tipo assim, o povo hoje não quer te escutar. Você não quer escutar o seu cliente. Você quer resolver ele, mandar embora e pegar o dinheiro. Escuta ele. Tem cliente meu que chega lá, senta na minha mesa, ele vai contar que a mãe dele tá doente, que o pai dele tá doente, que ele tá viajando. Já aconteceu de cliente meu que chega lá e fala assim, correr água no olho e fala assim, rapaz, eu tô indo viajar, minha mulher tá indo pro médico e eu tô com medo, porque eu tô indo pro Belém e eu não tenho seguro do meu caminhão. Fala, quanto que é o seguro do seu caminhão? Não, eu pagar seguro do caminhão para ele. Vou pagar. Você tá doido? Não vou pagar, você não pode ir. Mas eu tô pensando nele. Já pensou se ele capotar o caminhão, tá me devendo. Eu tô ajudando o cara e tô olhando do meu lado. Claro. Você entendeu? Esse camarada, sem demagogia, esse cara chorou na minha frente. Eu não esperava nunca, nem minha família. Eu conversei com meu irmão, pedi dinheiro pra emprestar. Ele falou que não tinha pra me emprestar, e ele tem. Entendeu? Eu prestei de coração para ele, mas por outro lado eu tô olhando. O cara nunca mais comprou uma peça em outro lugar. E todo lugar que ele chega, se precisar de peça no Berlândia, tem a Duque Peça, hein? Tem a Duque Peça. Entendeu? Chegar no lugar que ele estava, esse aqui é o dono da Duque Peça. Se você precisar num lugar, esse menino é gente boa. Você tá entendendo? Isso é você criar relação. Escutar. Você entendeu? Aí o que acontece? Voltando, é uma frase bacana.
bonita. Só que isso é bíblico. Isso é bíblico. Na Bíblia está sendo, seja hábil ao falar e mais ao escutar. Então, quer dizer, só simplificou e foi, eu sou o dono dessa frase. Essa frase, se você puxar na internet, vai dar muito ibope. É o britânico, lá, o britânico, eu não sei, eu não sou muito conhecido você. Mas é a verdade, entendeu? O cara chega na sua frente, bom dia, o que você está precisando? Você está mandando? Calma, velho. O que você está mandando e tal? Entendeu? Eu fico olhando. Aconteceu comigo. Olha pra você ver o que é atendimento, hein? Fui comprar numa loja renomada, o cara é amigo meu, Gauchinho, entendeu? Fui comprar uma roupa lá, uma calça. Cheguei com a moto, capacetinho no braço, eu sou bem simplão. Aí chegou uma menina lá, uma moreninha. Que só precisava, eu queria olhar uma calça. Ela foi lá e catou uma que acho que já estava até desbotada de ficar na prateleira. Aqui, ó, tem essa calça aqui, ó, faço pro senhor portanto. Você tem uma coisinha melhor? Tem. Foi lá buscar uma que tá menos desbotada. De novo. Falei, você tem uma coisa melhor? O que o senhor estava pensando? Falei, você tem lançamento? Tem. Então traz, deixa eu ver. Aí fui lá, comprei um de lançamento, umas 5 calças, que lá hoje deu não vou falar de valor, mas deu um valor bom. Assim, aí a hora que fui no caixa para pagar, o dono da loja chegou. Ô, Valdemar, você está fazendo aqui? Quanto tempo? Me abraçou e tal. Beleza, escutando, né? Beleza, tranquilo. Aí passei o cartão, fui lá. Paguei. Falei, eu posso falar um pouquinho com o seu funcionário? Falei, pode. Eu chamei ela no fundo comigo. Falei assim, você viu o que você fez comigo? Falei, não. Falei, você me magoou muitas vezes. Você me julgou pela minha aparência que eu cheguei, que eu estava com camisa do uniforme, do que peça, que eu tenho orgulho demais de andar com ela, vou a qualquer lugar. Você achou que um motoqueiro de capacete não era qualificado para comprar na sua loja? Não! Deixa eu terminar. Você me mostrou o que você tinha de mais barato e com a cara mais ruim do mundo. Você viu quanto que eu te dei de comissão? Eu vi. Pois é. Eu falei assim, isso é falta de conhecimento. Isso é falta de você saber o que o seu cliente quer. Eu falei assim, já pensou se eu fizesse o mesmo que você? Eu falei, não quero que um cidadão de cor me atenda, eu te discriminasse. Você me discriminou. Você não quis saber qual que é a minha necessidade. Você tinha que perguntar, mas o que o senhor está pensando? Qual o tipo de roupa que o senhor gosta? Está vendo a diferença? Eu já queria comprar lá todo dia, mas se não é outra pessoa, vai embora, Max. E o nosso mercado está acabando por causa disso. Qual tipo de cliente que daria esse feedback? Então, tipo assim, eu entendo que a pessoa deve ter ficado grilada na hora. Mas por quê? É do ser humano, quando a gente é meio contrário, a gente fica meio bravo. Sim, mas sim. se a pessoa tiver inteligência emocional, ela vai perceber, poxa, o cara veio, me falou que eu errei, eu tenho a chance de melhorar. Entendeu? E não de levar pro coração e sentir magoado. E outra coisa, eu podia falar, se a outra ia querer discutir com ela, falar na frente, nem ele, eu acho que nem o Gauchinho ficou sabendo. Entendeu? Porque é o seguinte, eu não falei pra ele. Você conversou só com ela. Só com ela. Igual isso que eu te contei da ótica lá. Eu fui conversar com ele e falei assim, peraí, você tá me trazendo um produto aqui, tal. Aí ele veio de lá, ele viu que tava tendo assim, o cara chegou, o dono mesmo, falou assim, eu sou o dono. E por isso que eu falo, aqui em Uberlândia, eu vou falar em Uberlândia, mas se você fizer um atendimento meia boca, você cresce. Agora, porque o que tem de gente que não atende direito... Perfeito, é igual você imagina você fazer um atendimento bom. Então... É igual eu tô te falando, eu todas as minhas áreas, você sabe, eu mexo, eu construo, eu vendo, eu compro, por exemplo, já cansei de comprar, hoje eu parei um pouco, estou descansando, mas eu comprava uma casinha caidinha, eu ia lá, dava um batom nela, e eu tenho uma cabeça muito boa, por exemplo, eu estou construindo agora, eu estou pagando uma boa porcentagem para um decorador olhar para mim. Mas se você for finalizar mesmo, eu finalizo tudo. Entendeu? Então eu tinha, essa casinha aqui, se eu fizer isso aqui nela, fazer isso, dar um batomzinho nela, essa casa aqui, eu vou mandar um suítinho aqui, o cara vem aqui, a mulher entrar aqui, vai comprar mesmo. E sempre, todos, eu nunca tive um prejuízo. Com imóvel, não. Mas sempre eu tive o pé no chão. E outra coisa, sempre que eu estou te falando. Pensando. Bem, e outra coisa, Max, que é muito importante, você está no comércio hoje. Seja honesto com as suas coisas, isso é uma opinião minha. Entendeu? Eu tenho um lema que eu falo comigo, dinheiro não me compra. Entendeu? Se eu te vender um carro para você por 10 mil, eu sair de fora, você fala, não, então amanhã eu vou lá buscar ele. Então, combinado, 11 horas você vai lá buscar ele. Se eu chegar ali de fora e o cara me oferecer 15, é bobeira. Eu falo para ele, depois do meio-dia eu te falo. Mas se você não for até meio-dia, acabou o nosso negócio. Mas até lá eu não vou voltar atrás.
Então, na minha vida, isso me ajudou muito também, sabe? Ser firme com as coisas, positivo, entendeu? E atendimento. Para mim, eu fiz essa parte. Você tem que saber a necessidade do seu cliente. Se você não souber a necessidade do seu cliente, você está fora do mercado, infelizmente, você está fora. Isso é verdade. Agora, esse que eu te falo. O cara tem estudo, capacitado. Não. Tudo você precisa disso aí. Mas o que te vai mover no comércio é o conhecimento. Do que você vai investir, o que você vai comprar, se isso vende, se isso não vende. Entendeu? Eu vivo uma guerra dieta lá com meus... Ah, mas lá na loja do fulano tem isso, na nossa não tem. Não. Pega lá, vamos repassar para uma margem menor. Por quê? Os caras não entendem com mercadoria. Por exemplo, eu compro mercadoria por R$10. Ela fica 3 anos no meu balcão, vendo ela por 50. Aí o vendedor vira para você e fala, tá vendo? Você rachou de ganhar dinheiro. Não. Ficou ocioso. Esse tempo que ela ficou parada, ela não me deu lucro. O que me dá lucro é comprar por 10, vender por 11 amanhã, comprar por 10, vender por 11, comprar por 10, vender por 11. Não adianta você querer comprar hoje para vender daqui 3 anos. Então você tem que ter o conhecimento, você tem que ter seu negócio na mão. Saber o que vende e o que não vende. Eu te conto uma coisa que pouca gente sabe e você vai ser um dos primeiros a saber. Eu não uso ferramenta de informática nenhuma para mexer no meu estoque e comprar. Eu uso só o meu conhecimento. Eu puxo a tabela lá, puxo meu estoque todinho. Falo, vou comprar isso, comprar isso, comprar isso. Não olho o giro, não olho nada. Isso é conhecimento. Por que eu tive que ter esse conhecimento? Mas esse conhecimento aí teve pouco tempo, senhor adquirir isso. Mas eu falo assim, mas por que eu tive que ter esse conhecimento? Porque eu não tinha o dom da informática. O cara fala para mim, curva ABC, eu falo, eu sei, do ABC até o Z, eu sei. Entendeu? O que é uma curva? Uma curva ABC no mercado. Eu sei, hoje eu sei, mas assim, quando o cara me falou isso a primeira vez, qualquer coisa que você fazer compra, você entra no sistema e olha a curva ABC, que você tem uma... Beleza, vou olhar. Eu sei falando tudo. Grego. Mas eu faço assim, você entendeu o que é o que eu teve que aprender. explicando? Mais uma coisa que teve que aprender. É o conhecimento. Se você tem um conhecimento, você junta com a prática, vai dar certo. Vai dar certo, entendeu? Agora, às vezes você tem estudo, tem tudo, capacitado, mas se você não tem um conhecimento, às vezes você não vai... Não vai saber aplicar aquilo que aprendeu. Não vai. Não adianta, entendeu? Isso é verdade. Então eu penso por aí, sabe? Assim, e até hoje tem dado certo. Eu assim, até hoje eu falo, tem um ditado que eu falo, Deus sempre me deu mais do que eu mereço, eu acho. Que eu acho assim, eu tenho um lema comigo que é assim, eu não sou dono de nada. Eu tô aqui para cuidar das coisas que Deus põe na minha mão. Que um dia eu vou embora, vai ficar aí mesmo. Você entendeu? Mas eu procuro fazer bem. Fazer bem. Então, quer dizer, eu não teve nada até hoje, graças a Deus, que eu ponho a mão que não desse certo. Não digo grande, negócio de tanto. Entendeu? Igual que negócio que eu fiz do sítio, que você sabe, eu fiz toda uma merchandising nele lá, quer dizer, eu comprei um sítio, vamos supor, por 100 mil e vendi por 1 milhão. Mas eu tive que trabalhar ele, eu tive conhecimento, não sabia o que eu queria fazer lá. O que ia dar dinheiro. Entendeu? Mas até desses 100 mil até transformar em 1 milhão, foi grana lá dentro também. Foi grana, foi tempo, foi investimento, foi trabalho. Né? Correto. Só que o que acontece? Você tem que fazer aquilo que vai te dar um retorno. Né? Entendeu? Os caras falam, faz uma piscina. Não, calma aí. Por que o cara vai vir cá olhar? Ele quer ver um tanque de peixe. Vou fazer um tanque de peixe. O cara chega lá e jogar uma ração com os peixes pular para cima, ele vai pular dentro d'água. O cara que está comprando. Entendeu? Então, volta na tecla do quê? Do conhecimento. Aí eu procuro conhecer saber... o público que vai comprar. E conhecer o que fazer com aquilo lá. Uhum. Entendeu? É igual o cara me dar uma Ferrari hoje. Capaz que eu não vou nem na esquina com ela, não sei dirigir, ué. Então, quer dizer, não adianta você... Não vai saber nem ligar. Não adianta você te dar uma coisa na mão que você não vai dar conta. Igual aconteceu uma vez lá no bar da minha mãe, que a ex-patroa parou de Jaguar lá, conversível. No Martelena. Você não tem medo de roubar? Eu falei, pode tentar. E eu tive que fazer, ela falando, eu tive que fazer curso para aprender a ligar o carro. Que eu tô te falando, então é isso aí. E volta tudo nas teclas, você pode ver que você já viu que todo jeito nós rodeia, volta no conhecimento. Valdemes, e eu tô vendo aí que o senhor, além da loja, da Duque, né? Uhum. O senhor tem os seus paralelos, né? Negócio paralelo. Você tá mencionando várias vezes aí de imóveis. Uhum. Como é que surgiu essa história de você investir em imóveis? Aí eu volto a falar para você do conhecimento. Eu fui procurar saber o que eu podia investir paralelo. O primeiro imóvel que eu comprei, eu vou te citar qual foi. O cara queria vender o prédio que eu tenho lá da loja. E ele era muito amigo meu, tinha um restaurante. Falei, eu quero te vender esse prédio. Você tá o exemplo. Fala o que está na loja hoje.
Falei, quanto você quer nesse barracão? Você vê naquela avenida ali, na Antônio Tomás Ferreira, lugar super valorizado. Falei, que dia que eu vou falar quando comprar? Aí ele pegou, eu quero 113 mil. Ó. Aí eu cheguei pro meu sócio, falei, vamos comprar aqui lá? Falei, quanto nós tem? Falei, nada. Falei, você tá louco? Falei, tô nada. Falei, eu faço uma proposta para ele, nós temos, naquela época eu pegava muito cheque de cliente, falei, um cheque pedaçado para ele, empurra uns pagamentos para frente. Falei, você tá doido? Compro não, de jeito nenhum. Falei, beleza, e eu sou respeitoso, falei, então morreu o assunto? Morreu. E eu fiquei com aquilo, falei, eu tinha que comprar esse prédio, né? Aí, no dia, ele falou assim, você tá meio cabreiro, é o negócio do prédio? Eu falei, é. Eu falei, se você fosse dono da loja, sozinho, eu falei, já tinha comprado, já tinha tentado comprar, né, no caso que ele não tinha aceitado a minha proposta. Ah, faz o que você quiser, então. E nós trabalhamos no prédio alugado. Eu fui lá e falei pro cara, ô, seguinte, eu te dou 103 mil da seguinte forma, eu vou te dar 60 mil, dinheiro, tem 30 mil em cheque, e o restante você me devia pagar 5 mil por mês. E 5 mil por mês naquela época, vamos se dizer, Que né? isso? Puta que pariu. Ok. Aí, O salário era o quê? Uns 400? eu falei assim, Valdemar, 450? pro seu eu faço. Ó. Beleza, então tá fechado. Cheguei lá, falei, comprei. Falei, como é que vai fazer? Eu vou correr pro banco. Corri pra Caixa Econômica, fiz um empréstimo de 60 mil. Eu joguei pra ele. Fui lá, peguei o cheque pré-datado. Aí outra coisa, o prédio dele era um restaurante. Concorda que não serve pra nós? Eu tinha que refazer ele todinho, reconstruir ele pra fazer uma loja. E eu falei assim, agora eu vou arrumar o pedreiro amanhã pra começar a obra. Eu falei, Valdemar do céu, você vai me matar. Eu falei, esquenta a cabeça não, deixa comigo. Arrumei seu tio, tá, arrumei lá, falei, vamos meter bronca. E vai daqui, vai dali, vai daqui. Ó, deu 6 meses, nós mudou pro prédio. Eu não devia mais o cara e tinha gastado mais 30 para reformar o prédio. Nós mudou lisinho. É o que eu te falo. Questão Não, agora dá pra ver que o Max tem a quem puxar mesmo. O cara faz acontecer. O Max é igualzinho. Quantas vezes eu já vi o Max? Eu sou amigo do Max de infância, né? Uhum. E depois que a gente cresceu, arrumou trabalho, a gente separou por conta disso, né? Mudei de bairro, ele com a vida dele. Mas eu sempre vi o Max... casou também, né? Ficou difícil. Exatamente. E eu sempre vi o Max nas redes sociais, a gente trocava ideia, né, e tal. E sempre via ele toda hora com alguma coisa. O Max ali com uma gráfica do nada. Eu falei, uai, Max com uma gráfica. Eu lembro direitinho, eu passei na porta, na rua assim, Absoluto. Era Absolute, né? Absoluta. Eu falei, uai, nunca tinha essa gráfica aqui não. Aí eu olhei dentro, era o Max. Eu falei, oxe, é o Max ali. O Max abriu do nada uma gráfica e tava trabalhando com isso e de repente o Max um podcast. Eu falei, cara, o cara faz acontecer mesmo. É igualzinho. Seu tio faz a mesma coisa. Vê a oportunidade, não deixa escapar e vai lá e faz acontecer. É o ditado que a gente tem da roça. Eu sou da roça, que eu já te falei, não tem coisa. O cavalo arriado. Nós temos um sistema que tá falando. O cavalo arriado só passa na porta uma vez. Então se ele passou, ou você pega, ou não vai pegar. Eu tenho mania seguinte, eu peço para Deus primeiro. Faço por do Senhor, vem, né? Isso. Entendeu? Então são coisas. E outra coisa, muita gente fala assim, você não pode ter apego a dinheiro. Errado. Você tem que ter apego a dinheiro e muito. Principalmente o dinheiro que você suou pra ganhar. Isso. Você só não pode ser escravo dele. O Max é um exemplo que eu cito para todo mundo. O Max nunca foi escravo do dinheiro. Dinheiro nunca fez a cabeça dele. O Max, quando começou a trabalhar, isso é uma coisa que a gente tem orgulho de falar. Ele chegava com o salário dele, entregava para a mãe dele e falava assim, mãe, eu posso pegar 100 para comprar uma calça para mim? Então ele não era... Ele tinha, tipo assim, amor naquele dinheiro. Mas ele não era escravo daquele dinheiro. Então muita gente vai, você não pode ter apego a dinheiro. Você tem que ter apego a dinheiro, sim. Principalmente no seu. Você tem que cuidar dele. Porque o Max não vai cuidar do meu dinheiro, você não vai cuidar do meu dinheiro, eu não vou cuidar do seu. Essa manhã você fala, poxa vida, eu vi uma calça, ele custa 5 mil reais, eu não quero vestir ela. Se fosse para mim, eu falo, nunca, eu vou lá e compro na internet por 200, tô zerado. Entendeu? Agora, se você quer, entendeu? Dinheiro. Agora, muita gente, você não pode ter apego a dinheiro, você não pode ter amor a dinheiro, dinheiro não traz felicidade, tem a piadinha, né? Me dá o seu e seja feliz. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, só que você tem que ter apego e amor nele para você cuidar dele. Para você ter, saber trabalhar ele e fazer certo. Entendeu? Então, aí o senhor comprou lá o prédio, ficou feliz, falou assim, cara, esse negócio é interessante, vou comprar mais. Aí começou a comprar imóvel. Assim? Então, o que eu tô te falando? Comprei mais, passou um tempo, um cara, mesmo jeitinho, o cara do lado lá queria vender uma casa. Aí o cara, fui lá e eu já tava mais soltinho, né? Que eu tava mais assim. Aí o cara falou, quanto você quer? Já tinha subido um pouquinho, eu quero 120 na casa. Eu te pago 110 na assinatura da escritura. Você paga na escritura? Pago.
Falei, então eu te vendo. Eu cheguei lá e falei pro marido de novo, meu sócio. Comprei aqui a casa do cara ali. Comprou? Você comprou pra você? Eu falei, não, comprei pra loja, pra nós. Falei assim, nós temos dinheiro pra pagar? Eu falei, nem um centavo. Eu falei, cara, mas como é que nós faz? Aí eu já liguei pro gerente lá, o Rodrigo. Falei, Rodrigo, quanto tempo você leva pra pôr 120 mil na minha conta? Ele falou assim, o prazo você me autorizar, ué. Falei, então tá autorizado, põe aí que o cara vai fazer uma escritura. E eu sempre não gostava de deixar, tipo assim, não, ainda tem que ver. Fui lá, fechei o negócio, paguei ele e parcelei. Esse eu tive que parcelar. Entendeu? Mas com o passar dos 24 meses, a loja pagou. Você vê, e ele ficou assustado, não queria, e foi bom para ele, porque depois de 2 anos nós pagando, o imóvel tinha valorizado muito mais, e ele falou que tinha vontade de ficar com a casa. E eu, igual eu tô te falando para você, eu não tenho apego a essas coisas. Eu falei para ele assim, que jeito fica bom para você? Ele falou, mas quanto você me faz sua parte da casa? Eu falei, quando nós pagamos na casa? 120 mil, então me dá 60 e seja feliz. Mas hoje vale mais, eu falei, mas não quero mais. Né? Vendi para ele, entendeu? Maravilha, hein? Entendeu? Maravilha. Então, tipo assim, essas coisas não me apega. E essa atitude que você tem, ela só te traz de volta boas atitudes também. Não, pouco tempo atrás, né, igual a gente falou, uma pessoa excelente, ele conversando comigo, falou, eu te liguei por um motivo. Eu falei, qual? Rapaz, eu acho que eu não te agradeci bem pelas coisas que você fez, não. O que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, eu devo para você. Eu falei, nem um centavo. Ele falou, não, mas... Eu falei, não, você trabalhou junto, você fez. Véio. E eu tenho essa mesma filosofia com meus funcionários. Às vezes o funcionário meu quer comprar alguma coisa na televisão, eu vou lá e dou dinheiro para ele, depois nós desconto, não suas férias, você me ajuda mais. Eu falei, não. Se você não merece, o cara não faz. Se você tiver um funcionário que não rende para você, você não vai fazer nada para ele, não. Entendeu? Aí você deixa bem claro para aquela pessoa que não, é mérito dele, não é meu. Eu só fui o capacitador de ter o dinheiro para arrumar para ele. Mas é mérito dele. Entendeu? Se eu não estivesse me dando bons frutos, aí os frutos aumentam. O cara briga pela sua empresa. Entendeu? Ele vai ter mais gosto de chegar na sua empresa. Com certeza. Entendeu? Eu já passei por isso já pessoalmente. Já tive chefe, patrão que foi assim comigo. E eu sou muito grato também. Esse tipo de trato que tem, né? Pô, se você tem um bom relacionamento, por que não você apoiar dessa maneira, né? Uma maneira muito, muito pessoal, não sei o que, relação com o funcionário. Cara, esquece isso. Entendeu? Trata bem a pessoa, né? Ela vai tratar bem você e a sua empresa o resto da vida. E eu sou assim até hoje. Até hoje eu defendo esse meu patrão e defendo a família dele também, defendo a empresa que ele teve e onde eu trabalhei, que foi onde eu tive uma das melhores oportunidades da minha vida, que me fez crescer profissionalmente. E eu tenho certeza, se você perguntar ele hoje, ele vai falar pra você que não fez nada. Pois é. Pô, com certeza, se você tiver oportunidade a hora, você pode falar, fazer um amigo meu me falou isso, é verdade? Ele vai te falar pra você que foi verdade. Ele não te ajudou, ele fez um investimento. Um investimento com coração, tanto que se transforma o investimento. Pois é. Mais prazeroso, entendeu? O cara chegar, entendeu? Eu, por exemplo, eu chego, eu não começo a trabalhar sem não pegar na mão de um dos meus funcionários, de abraçar eles. Um por um. Pode estar... Tem vezes que você tem atrito na empresa. Tem dia que o funcionário está daquele jeito, assim, um ponto de pedir conta. Aí você chega cedo, bom dia, dá um abraço nele, deixa te olhar assim. Deixa, vai chegar lá. Então, quer dizer, agora se você bater de frente, entendeu? Só piora, né? Só piora. Só piora. Então, assim, eu tenho esse tipo. E as coisas, tanto para mim, tudo. Por exemplo, o pessoal que trabalha para mim nas construções, entendeu? Tem o pessoal trabalhando lá para mim. Eu procuro saber a necessidade deles. Bacana. Entendeu? Tem um lá que fala assim, um dia que eu falei para ele assim, no primeiro dia, ele falou assim, eu posso passar para você, os melhores pedreiros de Belém. Sexta-feira eu te passo o Pix. Ah, Pix. Aí o menino que trabalha comigo falou, não, você não mexe com esse trem de Pix, não. Chegou no dia depois, hoje toda vez que o pagamento dele, eu levo na paia para ele, entendeu? Sabuquinho para ele, aí o sorriso até aqui, entendeu? Aí você traz o cara pro seu lado, aí ele não vai jogar uma massa fora, ele não vai brigar. Esse dia, minha mãe tá passando mal para frente de Belo Horizonte, eu não posso agora. Deixa eu te falar uma coisa para você. O serviço vai estar aqui o ano que vem, às vezes sua mãe não tá, vai lá ver ela. Isso. Ah, mas vai lá ver ela, beleza. Você quer um dinheiro adiantado? Você não, quero não. Tô guardando dinheiro para ir, beleza. A hora que tá saindo, eu cheguei e falei, tamo aqui da gasolina. Te ajudar, vai lá ver ela e tal. Aí o que acontece? O
cara não vai jogar uma massa sua fora, ele não vai quebrar uma parede sem querer, não vai desperdiçar um material. Quebrar sem querer, né? Entendeu? Verdade. Mas é tipo assim, é aquela cobrança. Todo mundo tem aquela visão, mexer com pedreiro é a pior coisa que tem. Mas, pô, o cara só quer sugar. Então, é só eu que posso ganhar. Então, eu vou querer contratar um pedreiro aqui e quero que seja o mais barato possível. É. Meu amigo, aí também você não ajuda, né? Eu tô te falando, eu nunca paguei pessoas que trabalham para mim, eu nunca paguei o que eles cobram. Aconteceu um caso comigo, o cara foi lá na Rocinha fazer um serviço. Beleza. Eu falei, esse serviço é apertado, você fazia com 10 dias. Mas você faz? Com 10 eu faço. Quanto que é a sua diária? Minha diária é 200. Aí quanto você quer de empreito? Quero 2.500. Beleza. Aí foi lá, fez o serviço, gastou 15 dias. Aí chegou para acertar comigo, Valdemar, gastei mais dia naquilo lá, né? Ficou para mim. Falei, quanto nós combinou? 2.500. Então, estamos 100, 200, 300, dá 2.400, 2.500. Foi o que nós combinou? Foi. Falei, pois é. Seu serviço você não precisa me falar, não. Eu sei quanto você vale. Agora tá aqui, ó. Tamo mais tanto para você, que é as suas diárias. Então, se você tinha pegado 500 a mais, falei, tamo mais tanto, mais 1.000 para você. Falei assim, quando você trabalha para pessoas honestas, não precisa disso. O cara pegou e falou assim, mas isso não existe. Falei, existe, acabou de existir aqui agora. Falei, ninguém faz isso. Falei, eu faço. Meu irmão mesmo fala comigo. De vez em quando ele precisa de uma assistência, alguma coisa. Liga lá pro cara que pra você, ele vai na hora. Pra mim, ele fica enrolando, não vai. Todos, eu não tenho nenhum cara que trabalha pra mim que eu não ligo pra ele, que ele não me atende assim, positivo. Entendeu? Positivo. Agora, esse dia eu liguei pra ele e disse, preciso disso. O cara foi lá, pá. Ele foi lá receber de mim. Olha pra você ver. Ele foi numa casa, remendou um padrão, foi lá, comprou uma tampa do padrão, foi lá em casa, arrumou meu ar-condicionado, e foi lá na loja e arrumou um cabo que tinha arrebentado lá. Passando, eu quero te pagar, Salu. Beleza. Valdemar, eu fui lá, troquei, comprei a tampa do meu bolso, e 200 quanto fica bom pra você? Eu falei, de jeito nenhum. Não, mas não tá caro, não. Eu falei, não tá barato demais. Se você continuar trabalhando desse jeito aí, daqui a um dia eu não tenho você para trabalhar para mim. Vai ter tanta gente trabalhando. Eu falei, não, lá você fez isso, você merece X, aí paga. Aí o que acontece? A hora que você precisa do cara, é na hora, ele fala assim, o cara me valoriza. É isso. Entendeu? Verdade. Eu tenho única coisa, você tem todo direito de fazer um serviço e pedir um desconto se eu fazer um serviço para você, não tem problema nenhum, não. Mas eu não falo pro cara fazer mais barato. Eu pergunto assim, esse é o preço que dá para você fazer? É. E outra coisa, eu tenho um lema que eu falo comigo. Quando eu pago para alguém, se o dinheiro dele não rendeu, o problema está nele. Porque eu pago de coração aberto. Principalmente serviço. Então, quer dizer, são coisas que você vai somando. Entendeu? Vai somando e te ajuda tudo a ganhar dinheiro. Se você pegar no finalmente, igual eu te falei do cara lá. Eu não paguei, eu fiz um investimento. Véio. Já pensou se esse cara vai viajar, tomba o caminhão lá, aí não tem seguro, não tem dinheiro, aí que... Fazer o quê? Agora não, acontece alguma coisa com ele, está cobertado, o seguro está lá, tá belezinha. Mantive o cliente. Então, quer dizer, eu falo que isso aí é tudo conhecimento. E também conhecer para quem está fazendo, né? Não. Aí é o primeiro passo. Isso aí não tem como. Você tem que ser um cara... É o que nós estávamos falando lá atrás. Você tem que ser discernimento. Ser discernimento para você ver as coisas e ver aquilo que é bom para você, que vai agregar. Entendeu? Mesmo que não for agregar, mas se for um cara bom, sabe que não vai te dar um prejuízo, alguma coisa, faz bem se ajudar. Faz muito bem. Faz muito bem. Isso aí é uma coisa que eu já te falei. Você pode plantar sem medo. Se você plantar laranja, é laranja que você vai colher, né, velho? Plantou maçã, é maçã. Não planta um pé de maçã esperando colher mexerica, laranja, não vai dar maçã. Então, quer dizer, o que você planta, você colhe. Então, quando você tem uma pessoa boa, faz bem. Eu tenho um lema comigo, assim, se perguntar quantas pessoas na minha vida que eu ajudo, nunca me fez falta. E eu não tenho dó de ajudar. É igual um dia eu ajudei uma senhora num cruzamento. Passou muito tempo, eu vi ela de novo no cruzamento. Aí eu falei, boa tarde, como é que a senhora tá? E olha pra você ver, o dia que eu ajudei ela, não sei que necessidade que ela tava. Só corta um pouco. Eu fiz só uma ajuda para ela lá. Aí ela tava vendendo uns negócios, aí eu peguei um dinheiro para ela. Ela falou assim, quantos você vai querer aqui de paçoquinha? Eu falei, nenhum. Esse dinheiro aí para abençoar a senhora.
Até onde eu vi no retrovisor, ela estava gritando com o dinheiro. Graças a Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Passou. Ano. E um dia, pra você ver como é que é a coisa. Eu cheguei, boa tarde. Como é que a senhora tá? Ela, beleza, tudo bem, você vai querer alguma coisa? Eu falei, não. A senhora lembra de mim? A senhora me conhece? Ela falou assim, não. Eu falei, a senhora tem certeza? A hora que eu pus a mão nela, assim, ela viu minhas mãos, ela falou assim, ô, meu Deus, essas mãozinhas eu conheço. Nossa, Por causa do... Você entendeu? Que beleza, hein? Do Vitinho. Foi, eu conheço, essas mãozinhas eu conheço. Então, quer dizer, isso faz bem. Faz bem. Não é ser tirado o que você vai te fazer falta. Entendeu? Você tem que ser inteligente. Muita gente fala assim, critica. Eu não gosto de criticar. A igreja pega de... Não, você tem que ser na igreja, você tem que ter esse medo. Se o cara fala para você, me dá a oferta, me dá tudo que você tem no seu bolso. Peraí, vou dar tudo que eu tenho no bolso, ficar duro? Deus não quer isso, não. Então muita gente tem que ter um entendimento. Se você for lá, você pediu, põe, você está com 5 mil no bolso, você quer pôr R$2 na sua colinha, põe R$2, ué. Você fez sua vez. Não é aquela questão. Entendeu? Então faz bem. Só te dando o que você falou assim, saber para quem. Entendeu? Aí quando você está fazendo com o coração, você não precisa saber para quem. Exatamente. Entendeu? Não, mas eu falo assim, porque tem gente que... Sempre tem as pessoas que querem aproveitar. Opa! Então, tipo assim, ao longo da vida a gente vai aprendendo quem tá só querendo aproveitar e quem realmente tá necessitado, né? Então, ter esse discernimento é muito importante. Porque não é fácil, não, é complicado. Eu aprendi muito com a pessoa, a Creuza, da Supério, não sei se vocês conhecem, ela pratica não, ela dá muito curso, esses treinos, né? E uma vez ela foi fazer um curso na empresa que eu trabalhava, era funcionário. Aí ela falou assim, eu quero que todo mundo põe qual que é seu sonho no papelzinho aqui. Nessa época, se eu tivesse uma Brasília velha, era muito que eu tinha na época, não sei. E eu coloquei meu sonho, sem medo. Naquela época eu pedi uma fazenda e uma D20. Era top, né? D20 era top. E eu tenho vontade de encontrar ela, para contar para ela hoje. Falei, eu tive a D20, é fazenda. Que eu tinha fazenda e tinha uma Hilux, que hoje é a D20 da época, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu não tive medo. Eu não tive medo de sonhar e de investir no meu sonho. E pra você ver que é possível. Porque naquela época eu não tinha condição de comprar um Fit Uno. Entendeu? O primeiro carro que eu comprei foi para minha esposa, que eu era casado, que foi um Fit Uno que eu comprei para ela com 1 ano de uso. E eu andava de moto, debaixo de chuva e tudo. Mas eu tinha o sonho e não tinha medo de investir e trabalhar e pôr a cabeça para funcionar. Sua cabeça é a melhor aliada que você tem. É a melhor aliada. Então, você tem que pôr seus sonhos, pôr em prática e trabalhar honestamente e ter objetivos. Você põe seus objetivos, o que você quer, como é que você vai fazer. Você vai chegar lá, com certeza. Mas se você ficar parado no tempo, esperando as coisas acontecer, cair de paraquedas, entendeu? E ter colocado no papel esse sonho, ter escrito ele, isso aí pode ter te influenciado? O que você acha? Até hoje eu estou lembrando dele. Boa. Né? Certeza. Lógico, então quer dizer, e era um sonho. Então a pessoa tem que escrever, cara. Agora, então... eu acreditava nele? Não. Mas ela falou para mim o que eu queria. E ela era muito boa. Tanto é que ela passou a acreditar. Eu era um vendedor dos mais rebeldes que tinha. A hora que terminou o curso, eu agradeci. Ela falou assim, para mim foi o melhor curso que eu já dei. Falei, por quê? Falou assim, ter visto você agradecer. Porque eu era daquele, para que isso? Que bobeira, eu sei tudo que eu quero. Eu sei. Entendeu? E ela começou a entrar na minha mente, tal. Na mente de todo mundo. E por fim, entendeu? Essas coisas, por exemplo, que eu estou te falando, eu deixei entrar na minha cabeça. Esse tipo de atender, de saber o que o cliente quer. Aprendi muito com ela. Entendeu? Então, quer dizer, eu abri, deixei entrar. Mas se você não deixar entrar, se você não tiver vontade, tipo assim, não é vontade. Se você não acreditar que você não sabe deixar alguém te ensinar, exatamente. Entendeu? Porque muitas vezes, por você achar que você sabe, aí você não quer que ninguém te ensina. Então você não vai aprender. Você não vai ter sucesso. Seu sucesso, você se limita. Seu sucesso é tudo vinculado a isso. A tudo isso que nós conversamos aqui. Cada um deu uma coisa. E esse empreendimento aqui, a Inspiramente, é justamente por conta disso. Eu tô ganhando, nós aqui, né? Estamos ganhando muito mais
Porque, por exemplo, uma palestra dessa daqui vale Não, né? muito. Demais. Não, igual eu tô te falando, não tô com... Uma coisa que eu não gosto é de demagogia. Porque eu falo o seguinte, eu não gosto de apontar o dedo para ninguém, que o primeiro dedo vai para você, né? O maior que você aponta para lá, você está apontando um para você e 4 para mim, né? Ó. Então, quer dizer, eu não gosto de apontar e nem falar, tipo assim, coisas que, tipo assim, eu falar para ficar bonito, entendeu? Aí eu até falei para esse cara lá, tá ótimo, rapaz, quem sou eu para dar uma palestra? Eu não sei nem conversar. Eu não sei nem conversar. É igual eu tinha não vou lembrar o nome dele, um amigo meu, eu adorava. Ele era, não é louco, palestrador, esses caras que dão essas palestras, só que ele não falava o que ele aprendeu lá na faculdade. Ele falava do jeito que o povo entendia. Porque você está num público, a última coisa que eu fui ver dele foi lá no Center Shop. Rapaz, ali tem nego ali que tem um QI para lá de Bagdá, estudo para lá de Bagdá, mas tem eu lá no meio, que sou trouxa. E eu entendi tudo que ele falou. Mas se ele fosse falar só, vamos supor um exemplo, tipo um advogado, você pega um contrato hoje para ler no banco, as cláusulas que estão lá tudo, você não sabe nada. Eles põem um nome lá, uns nomes com uma coisa que ninguém sabe o que é. O que significa. Né? Tipo assim, hoje em dia a gente já sabe, né? Que a gente, por exemplo, tem meus imóveis, que é a Elcione que cuida. Quando a primeira vez que lá atrás o cara falou locador, locatário, eu falei assim, não sei, eu sei o que é dono e inquilino. Entendeu? Então naquela época que vocês pôs locador, locatário, eu perguntava para onde que eu assino? O que eu sou aqui? Entendeu? Então, conforme o público que você for destinar seu atendimento, você tem que saber até onde vai o conhecimento dele. Entendeu? Eu tinha um cliente meu lá que era interessante, o cara é riquíssimo, mora em Tupaciguara. Ele não sabe ler nem escrever. Só que eu sei que ele não sabe ler e escrever. Ele chegava lá assim, ó, Denis, preenche uns cheques aí para mim. Tem que pagar o fulano lá é tanto. Preenchia. Tem que dar um cheque lá é tanto. Eu preenchia para esse José. Preenchia. Ao que acabava o cheque, deixa eu ver se você preencheu certo. Aí ele ficava lendo, um cheque um por um. Tá certo. Tá certo. E eu sabia que ele não estava lendo porcaria nenhuma. E eu atendia ele era clientão meu. E eu deixava. Eu não ia... Como é que fala? Não é inibir. Eu não ia menosprezar ele, nem humilhar ele, por ele não saber ler e escrever. Não precisava mais entrar nesse detalhe. Você entendeu? Porque eu sabia. E o que ele queria era que eu ajudasse ele. Ele não queria que eu fizesse um bullying com ele, por ele não saber ler e escrever. E qualquer outra pessoa poderia ter feito justamente isso, né? Você entendeu? Eu já vi gente fazer por piadinha. Às vezes o cara chega assim e fala assim, vamos supor, eu sou expert em inglês. Eu estou aqui e falo assim, olha para você ver o que o cara escreveu, Marcos, essa garrafa está em inglês. Eu sei que você não sabe. Você não entendeu, não? Por que isso? Eu não sei que entendeu. Eu já pego aqui e falo assim, garrafado no Brasil, tal. Aí você perguntar para mim, uai, tá em português? Não, nem vi, eu li aqui, nem prestei. Você entendeu? Você traz o cara para perto de você. Cliente, ele quer que você seja amigo dele, quer que entenda, ele não quer. Entendeu? Porque o cara nesse ponto, ele já chega, eu sei porque eu já passei por isso demais. De eu chegar num banco lá atrás. Hoje eu tenho uma raiva de gente me paparicar. Quando eu chegava de botina, eu chegava da roça de botina, agora, ultimamente, você chega, o cara chega te abraçando lá no banco. E quando você era lá atrás, um Zé Ruela, ninguém te atendia. Te conto outra história, facinha, quem não tem dinheiro conta história, né? Então, vamos lá. Eu fui trocar minha caminhonete. Beleza? Peguei uma motinha, meti o capacete, gosto de motinha demais. E para mim, daquele jeito, com o uniforme, fui em 12 garagens. Olhei 12 caminhonetes. Vixe. Sabe quantos preços que eu fiquei sabendo das 12 garagens? Nenhuma. Ó. Ninguém me atendeu. Eu abri a caminhonete, entrei lá dentro, ninguém me atendeu. Os caras, o jeito estava sentado, ficou. Caraca! Aí eu chamei o Carlitão, que você sabe quem que era. Aquele lá. Falei, Carlitão, você quer ver o que é o mundo? O quê? Falei, entra na minha caminhonete aí. Na primeira garagem que eu embiquei, já veio 2 topar comigo. Opa, parceiro, como é que você tá? Falei, por Deus do céu. Eu falei, tô bem. O que o senhor precisa? Eu falei, se eu precisar, roubar o toca-CD daquela caminhonete. Mas eu entrei lá dentro, tentei arrancar, não deu certo. Vocês não foram lá ver o que estava acontecendo? Ah, como assim? Eu falei, rapaz, eu cheguei com curamento de motinha, entrei lá dentro da caminhonete, liguei o som, vocês nem foram lá ver. Eu cacei alguma coisa de roubar lá, mas não tinha nada. Fui nas 12 garagens de volta. Todas 12
Não, o nego vinha até com garrafinha d'água, mineral, para mim, para chegar com a caminhonete novinha. Mas ninguém me atendeu. Na motinha, ninguém me atendeu. 12 garagens, não tem vergonha de falar, não foi 12. Nenhum me atendeu, nenhuma. Caramba, hein? Peguei a Hilux, não, fui lá, tal, entrei dentro, que eu chegava. Aí eu já sabia um jeito de chegar meio acelerado, tipo aqueles caras que não estão importando com nada. Porque o cara, quando tem muito dinheiro, não importa com nada, entra batendo pneu e tudo. Já chegava, rapaz, os caras vinham topar com você, velho. Aí então eu tô te falando, o cara não quer saber, entendeu? Se eu chego e vou ver um Fusca, talvez ele até. Opa, tá vendo aí, né? Então, o que eu estou te falando. Então, o povo hoje, infelizmente, eu volto naquela tecla. O que hoje você precisa para empreender? Saber a necessidade do seu cliente. Ponto. Você vai ser bem sucedido. E ele vai te comprar. Entendeu? Qual que é a necessidade dele? Ele quer um saco de cimento, mas ele não tem coragem de carregar no carro dele. Ó, o que você está precisando? Precisar com um saco de cimento, mas só um saco de cimento o frete vai ficar caro. E eu não ponho no meu carro. Não, ok, o saco de cimento é R$18, só faz 25, aí eu peço o carroceiro para levar lá, eu peço meu menino para pôr na caminhonete e levar lá. Amanhã o cara está comprando areia, cimento, tijolo. Mas agora você não quer saber quanto que é o saco de cimento? 18. E para levar lá 30 de frete? Ah, mas não está caro. Não, meu caminhão só vai deslocar aqui para levar um saco de cimento. Sabe? Ô, vamos conhecer o cara. Ô, você quer um saco de cimento o quê? Não, eu vou consertando um buraco na calçada. Opa, esse cliente não é um cliente potencial. Não, eu preciso de um saco de cimento lá para o cara marcar as estacas, eu estou começando uma casa que eu vou fazer lá. Eu vou investir nesse cara, caramba. Entendeu? O que é? Saber a necessidade do seu cliente. Conhecer seu cliente. E hoje o mercado não quer saber disso. Não quer saber. Sai aí, visita, vai e entra numa loja numa relojaria bacana. Entra numa relojaria bacana e entra lá no mulambento para você ver. Eu vou te mostrar aqueles reloginhos de trocar pulseira que não existe mais, não tem para quem vender. Aí você chega de frente, você vai na sua casa, você não tem um centavo no bolso, mete uma beca, uma opção, Ray-Ban e chega lá. Vou te contar uma experiência que eu tive recente. No shopping. Eu costumo ir no shopping no horário de almoço. E eu sempre tô assim, né? Bem. Você me conhece. É camisa de estampa de desenho, de skatista, um tênisão, algo. E de vez em quando eu ando assim, né? Com a roupinha mais arrumadinha, né? Uma vez eu percebi isso e foi uma percepção tão, assim, uma percepção tão forte que eu tive que eu comentei com todo mundo no dia. Nesse dia eu fui com a camisa do Martins, que tinha logo do Martins, né? Que eu trabalho no Martins. E eu tenho algumas camisas do Martins. E tinha uma logo do Martins. E nesse dia eu tava mais arrumadinho. Uma calça jeans, um sapato e uma camisa do Martins. Tava mais arrumadinho. E fui no shopping, no meu horário de almoço. E toda loja que eu entrava no shopping, eu era recepcionado. Coisa que não tinha costume. Quando eu ia com a camisa normal, qualquer uma, ninguém me atendia. Ninguém vinha falar, boa tarde, tudo bem? O que você tá procurando? Quando eu fui com a camisa do Martins, me procurava, me atendiam. A diretoria chegou. Exatamente. Então eu percebi o quê? Cara, quando as pessoas me viam com a camisa e que tinha o logo do Martins, opa, esse cara pode ser um diretor lá do Martins, esse cara pode ser alguém muito importante lá do Martins, esse cara tem grana, ele vai gastar na minha loja. E chegavam pra me atender. Cara, isso me deu uma tristeza tão grande que as pessoas avaliam você pela sua aparência, assim, sem saber. Sabe, é uma falta de empatia às vezes também. Pô, o cara não tá com a roupa que tem uma marca de uma empresa muito grande, então o cara não tem dinheiro, não precisa eu gastar meu tempo atendendo ele. Cara, olha que triste isso. Eu sou bem desleixado. Eu ando, a minha esposa sabe, eu ando mais de qualquer jeito. Assim, mas você vai assim pro shopping fazer, eu tô pagando. Começa porque eu tô indo e eu tô consumindo. Vocês vão querer vender, não, beleza. Se eu for mal atendido, eu nunca mais volto. Eu nunca mais volto. E a maioria dos clientes, quando ele não é bem atendido, a maioria deles hoje, eles não falam nada. Propaganda. Eles não reclamam. Eles simplesmente não voltam. Não vai ali não, porque... Não, aconteceu um caso interessante. Para minha menina, falei, vou comprar um relógio. Vão lá no shopping comigo? Ela gosta de ir no shopping comigo. Falei, vamos. Falei, pai, o senhor vai passar em casa? Eu falei, não, vou carro do jeito. Eu falei assim, eu vou te dar uma lição de vida hoje. Ela falou, o quê? Eu falei, vou te mostrar o que é shopping.
Nós foi no shopping e tal, a menina chegou, me atendeu lá, e ela já chegou, eu, de coisa, de uniforme e tal. E ela falou assim, eu quero aquele lá. Não, esse é lançamento agora, chegou agora, só tem esse. Deixa eu ver. Aí ela pegou e tal, aí, foi agora eu vou te explicar, meu filho. Ela pegou e falou assim, quanto que é o relógio? Ela, X, não vou falar o valor do relógio. Eu te compro, eu dou 10 pagamentos nele, o cartão. Aí, ela falou, mas aí fica difícil. Aí eu tirei o cartão, depois comecei a bater assim na mesa. Falei, você que sabe, é pegar ou largar. Ela falou, então eu vou fazer para você. Eu falei, agora você tem que responder uma pergunta para minha menina. Você responde? Responde. Eu falei assim, vocês no shopping, vocês gostam de quê? De roupa nova, do que é? Ela falou assim, não, de cartão de crédito. Eu falei, tá vendo, né, filho? Então, o que você vale é isso aqui, não adianta você vir com a roupa arrumada, entendeu? Então por que ela fez? E ela já não queria vender outra coisa. Mas aí a hora que ela viu e eu mostrei o cartão de crédito, pronto para comprar, mudou. É o que você acabou de falar. Exatamente. E vai ficar mais difícil, né? Porque hoje em dia a aproximação. Aí vai olhar qual que é o celular Aí que você tem, você né? tem um iPhone. Aí tá ferrado. Tá ferrado. É isso aí. Mas é isso aí. Eu vou te falar, então, voltando aqui que nós estávamos falando. Se hoje você souber a sua necessidade, a necessidade do seu cliente, e procurar saber dele, qual que é a necessidade dele, é um dos caminhos. Isso nós estamos falando, né? Como você inspira, né? Então, quer dizer, para a pessoa que quiser, é o primeiro ponto de partida. E outra coisa que eu falo, como investidor, não bitola só numa coisa. Eu nunca tive esse negócio de... Eu falava que toda vida eu fui um cavalo que eu não sei para carroça, que eu não sei andar com tapa. Então eu gosto de ficar olhando no horizonte. Onde você pode investir, o que você pode fazer, o que pode te dar uma lucratividade, o que é bom, o que é ruim. E aquele detalhe, de você saber como entrar e como sair, em qualquer lugar. Isso mesmo. Isso é fato. Entendeu? Maravilha. Esse episódio foi, cara, incrível. Muito bom. Valdemos, agradecer a presença do senhor aqui. Cara, a vida é tão corrida, a gente arrumar esse tempinho, até para se ver nas reuniões de família tá meio difícil, né? Mas agradecer que o senhor pôde estar presente aqui. E a gente faz sempre uma dinâmica no final, que eu faço 2 perguntas. A primeira é, se o senhor pudesse voltar no tempo e dar uma mensagem para o senhor mais jovem, qual mensagem o senhor daria para você mesmo? Para mim mesmo? Facinha. Eu daria a mesma mensagem que eu falei. No começo eu era arredio, entendeu? Não me importava muito com a necessidade das pessoas, não é o que a pessoa queria. Eu olhava muito para o meu eu. Eu ia voltar para você assim, falar assim, eu tenho certeza, se tivesse um jeito de voltar, igual você falou aí, eu desse um conselho para mim, eu tinha o dobro do que eu tenho hoje. Entendeu? Mas o que é isso aí? É o conhecimento. Sem o tempo você não conhece. Porque se eu voltar lá atrás, eu vou ser o mesmo. Errado. Entendeu? Então eu daria um conselho para mim, muda a sua cabeça. Entendeu? É igual que eu te contei do curso. Eu falei, eu não preciso disso, eu sou um... Se eu quiser voltar, eu tenho certeza. Eu não posso ser o melhor vendedor de peças de Uberlândia, mas vou ser um dos. Entendeu? E na época eu era um dos melhores vendedores. Se não fosse o melhor. Então eu achava que não tinha mais nada. Oxe, se eu voltasse lá atrás, não dava muita coisa. Daram um conselho para mim, baixa a bola. É isso aí. Baixa a bola. E agora, deixa uma mensagem para o senhor do futuro. Rapaz, agora você me pegou, hein? Todo mundo fala isso, todo mundo fala. O que acontece, Marcos? Quando você chega num patamar que você, igual, graças a Deus, não é que eu seja milionário nem nada, mas que você almejou seus patamares, seus sonhos, tá difícil. A mensagem que eu deixaria para mim é o que eu estou pensando. Viva um pouco a vida agora, já trabalhei muito. A minha mensagem que eu tenho agora, bacana, descanse e aproveita um pouquinho do que você fez. Eu tenho um lema que eu falo para todo mundo. Se amanhã eu dobrar meu capital, vai ter muita gente em volta do meu caixão me elogiando. Mas pra caramba. Mas só que o elogio vai ser o seguinte, olha o Valdemos aí, esse cara foi do saco roxo. Olha o patrimônio que ele deixou. Pronto, a palavra já falou, deixou, você se ferrou, parceiro. Dançou, você deixou. Então, o meu conselho hoje, para mim, para o futuro, é o seguinte, curta um pouco do que eu já fiz. É o que eu quero fazer. Ter mais tempo, porque eu toda a vida eu pus minhas coisas em primeiro lugar. Tipo assim, menos a minha família em primeiro lugar. Eu falo assim, para mim, minha empresa até hoje, tanto é que eu falo amanhã, o dia que eu for parar, eu não quero vender minha empresa. Não quero, vale um bom dinheiro. Eu não vou vender, eu vou parar.
Porque eu não quero ver esse nome amanhã, às vezes a pessoa comprar e não der conta. Se eu tivesse certeza que a pessoa ia ser bem sucedida, entendeu? Eu venderia. Mas como eu não sei, foi uma benção de Deus, então eu vou parar. Pronto. Então, o meu conselho é esse. Mais paciência, mais calma e viver um pouquinho. Gastar um pouquinho do que eu fiz, tá bom assim? Usufruir do que você Isso, conquistou. eu tô te falando, Tá entendeu? bom. Quer deixar alguma mensagem, algum agradecimento? Não, Márcio, eu tenho que, assim, agradecimento que eu tenho, minha família, né? Minha esposa, que toda vida foi uma parceira grande, todas as pessoas que me ajudaram, até hoje. Você sabe, meu primeiro casamento não foi bem sucedido, mas eu agradeço demais, que me ajudou demais também. Agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho aqui, que, tipo assim, às vezes eu não procuro, mas não tenho tanta oportunidade assim de falar da minha vida. E eu, de certa forma, eu gosto de falar. Porque às vezes você inspira alguém, entendeu? E eu tenho certeza, não é que eu sou o melhor cara do mundo, mas hoje, com a cabeça que eu tenho certeza que eu posso inspirar a pessoa a ter um pouquinho mais de calma, um vendedor ter um pouquinho mais de calma, um empresário, um empreiteiro ter mais calma na obra dele, para falar com os funcionários dele, entendeu? Então, quer dizer, é uma boa coisa, e nem sempre a gente tem essa oportunidade. Você me deu uma oportunidade ótima, eu gostei, entendeu? Pronto, Fiquei agora muito sobe as palestras agora. eu fiquei muito preocupado, tipo assim, do que eu falaria, como que eu falei, assim, nunca fiz nada assim. Sempre eu converso muito assim, e as pessoas até falam, sabe? Isso que eu falei, comenta, não é demagogia, que longe de mim isso aí, eu não tenho vaidade nenhuma, graças a Deus, da minha vida, você me conhece, não tem vaidade nenhuma. Então, mas foi uma oportunidade boa, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, da gente ter abrido o coração, conversado, brincado, falado. Isso, foi excelente. E tipo assim, e é mais uma coisa, mais um aprendizado para mim, eu recebo, entendeu? Porque eu não tinha essa experiência, eu já tenho, entendeu? E eu pego aquilo que é benéfico e venho a somar, eu só não pego aquilo que não soma, entendeu? Se o cara não pode resolver seu problema, para que você contar para ele? Entendeu? Então, não adianta, entendeu? Vai ser um a mais para te criticar. Exatamente. Entendeu? Então você não conta o problema porque não pode resolver. Isso, verdade. Entendeu? O cara não vem somar. Não adianta você querer falar alguma coisa para uma pessoa que não vai somar para você. Você vai contar que você está comprando um carro, se o cara não sabe olhar o carro, não sabe olhar um carro, não sabe ver se ele está bom, se ele está ruim, não adianta, não vai somar para você. Ele vai virar para você e vai, puta merda, hein? Trabalho pra caramba, nunca comprei um carro, que cara já está comprando um carro, então pronto, o carro já sai com o farol quebrado. Já vem energia ruim. Exatamente. Então aquilo que não vem somar, Max, então isso aqui eu achei, agradecer a vocês, somou muito para mim. Que bom, muito que bom. bom. Graças a Deus, espero que inspire alguém aí, entendeu? Não, vai inspirar E outra demais. coisa, eu tenho um negócio comigo que toda vida que eu te falo o negócio da plantação, que eu falo que pode inspirar e eu dou esse exemplo. O cara pode brigar comigo, se o meu sócio brigar, saísse, eu queria que ele fosse bem sucedido. Entendeu? O sucesso dos outros não me incomoda. E o maior mal do mundo é isso, o sucesso de todo mundo incomoda todo mundo. Se você pensar bem, ele começa a incomodar dentro de casa. Entendeu? O seu sucesso incomoda seu amigo. Entendeu? Então aquilo que não soma Exatamente. é balela. Balela. Sim. Não, e vou convidar o senhor de novo, porque tem muita história aí. Tem histórias... Galera, para quem não sabe, o Valdemes, ele é o milagre em pessoa, tá? Ixi, Depois a gente vai contar essa história aí, porque nem os médicos acreditou, né? Não. Então, depois a gente faz um bis e conta essa história. Demorou, é isso aí. E tem muitas, né? Foi Tem três que muito. nem os médicos acreditou. Mas então, igual eu tô falando, mas foi muito bom.